Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Jornada Esportiva Bandeirantes. Torcedor, um grande, forte abraço, boa noite! E ele não perdoa, ele marca. Abertos os microfones da Bandeirantes para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Quinta rodada, Grupo C do quadrangular decisivo. Estádio Augusto Bauer, o Gigantinho em Brusque, Santa Catarina. Região do Vale do Itajaí, 151 mil habitantes. 11ª maior cidade de Santa Catarina. 21 graus nesse momento. Já choveu em Brusque, nesse momento não chove mais. Há pouco irrigação, inclusive irrigação automática, para deixar esse gramado sintético duro, questionável e criticado do Brusque um pouco mais suave, porque às 7h30, portanto em 12 minutos a bola vai rolar para Brusque Futebol Clube e Associação Atlética Ponte Preta. A Macaca, que se empatar já vai para a final do Campeonato Brasileiro da Série C, e se vencer então vai com muito mais moral, não só para a finalíssima, mas também para o derby, o próximo compromisso quando vai receber o Guarani Futebol Clube no estádio Moisés Lucarelli no próximo final de semana. O Guarani desesperado, pois acaba de empatar. Um empate com gosto de derrota. Leandro Boles transmitiu aqui na Bandeirantes e Carlos Batista transmitiu na TV Band. Vencia por 1-0. Teve um jogador expulso. Tomou o empate em 1-1. E aí, agora depende das suas forças, mas a parada é difícil porque tem que vencer o derby no próximo final de semana. Ponte Preta e Brusque é o jogo que vamos acompanhar em FM 85,7 no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, no portal carlosbatista.com.br, no YouTube, em 2 lives já abertas, e você vai deixando o like já para dar aquela agitada inicial. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Portal Carlos Batista, youtube.com/Portal Carlos Batista. Nós estamos juntos em várias plataformas diferentes para você acompanhar a gente. A presença do público mediana, como sempre. O torcedor não comparece, é um público muito ruim.
sétimo pior da Série C como um todo, apenas 1.423 torcedores comparecem em média em 12 jogos até aqui realizados no Estádio Gigantinho em Brusque. A Ponte tem 5.901 torcedores em média, é o terceiro melhor público da Série C e depois do derby no próximo final de semana deve inclusive assumir a vice-liderança também no ranking de públicos desta terceirona nacional. E tá lá o torcedor da Ponte, compareceu em ótimo número e com certeza vai fazer mais barulho do que os torcedores catarinenses. Em nome de Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças há 33 anos, o melhor pra você. Acesse rochaautopeças.com.br. O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi, aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Conheça a Desktop Empresas, seu negócio merece a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. E KS Tubos, Válvulas e Conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bambambam. Tem futebol na Bandeirantes. Em 9 minutos tem bola rolando. Vem aí os destaques da nossa jornada esportiva. Começando com a Ponte Preta, líder do grupo, com 10 pontos. Vem de empate com o Náutico. Em casa por 1-1, já está garantida. Tá pisando no gramado agora a nega véia inteirinha de branco. A neguinha inteira de branco com a faixa preta no peito. O Brusque inteiro de amarelo. Os times em campo, repórter Bandeirantes. Alô, Pedro Piscinato, abraço, boa noite. Alô, Roger Williams, um grande abraço pra você, um grande abraço pro amigo ouvinte que está ligado aqui no futebol da Bandeirantes. A Ponte Preta que já conquistou o seu principal objetivo nesta temporada, o acesso à Série B do ano que vem, mas nesta noite, mesmo com o time alternativo preparado pelo técnico Marcelo Fernandes, a Macaca vai em busca de mais uma vitória para garantir uma vaga na final do Campeonato Brasileiro da Série C. Roger. Valeu, PP! E o Brusque, o Bruscão? 3 pontos. E o Bruscão chega embalado. Na semana passada venceu o Guarani pelo placar de 3-2 neste mesmo estádio, no Augusto Bauer. E desta vez busca uma vitória diante da Ponte Preta para seguir sonhando com o acesso à Série B do ano que vem. Roger. Quem vai comandar o jogo nos comentários é o Carlos Henrique, o bate pesado que vem aí para sua primeira análise. Alô, CH, um abraço, boa noite. Olá, Roger, um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Olha, com tanta modificação, o jogo virou para a Ponte uma loteria, né? É um time que a gente nunca viu jogar nesse Campeonato Brasileiro da Série C em campo. Muitos jogadores jovens, não quer dizer que não dê certo, mas eu não pouparia tanto como o time da Ponte está poupando. Não pouparia. Eu colocaria uma mescla. As mudanças, e a principal e mais preocupante é a entrada do Edson na zaga, ao lado do Anderson. Não sei como é que vai ser isso. Meio campo também modificado, ataque também. Tomara que a Ponte faça uma grande partida. Mas eu não teria feito tantas modificações no time titular. Roger. Valeu, CH! Ele vai comandar o plantão esportivo mais bem informado do Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele. Meu amigo Edu Pinheiro, um abraço, Edu! Pra você também, grande abraço. Guarani e Náutico foi 1-1, público 10.700, a Ponte tem 10, o Guarani tem 7, Náutico tem 5, o Brusque tem 6 e já a sequência da jornada esportiva Bandeirantes. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900.
0. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Bandeirantes. 7h27, hora esportiva do Brasil. Vem aí na Bandeirantes a ficha técnica do jogo pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Preto e branco são as cores da macaca. A Ponte Preta que joga por um empate nesta noite para garantir uma vaga na grande final desta Série C. E o técnico Marcelo Fernandes manda um time bem alternativo a campo, com Pedro Rocha, 1 no gol, João Gabriel tem a 20, o Anderson, capitão, 34, Edson tem a 3 e na lateral esquerda, Kevin tem a 62. No meio de campo, Luiz Felipe, 27, Gustavo Teles, 35, Serginho, 37. E no ataque, Miguel com a 8, Bruno Lopes, 77 e Diego Tavares com a 7. Repeteco da macaca de Pedro Rocha, João Gabriel, o Anderson, Edson e Kevin, Luiz Felipe, Gustavo Teles e Serginho, Miguel, Bruno Lopes e Diego Tavares. No banco de reservas, o técnico Marcelo Fernandes tem à sua disposição Matheus Kaiser, 30, Rodrigo Souza, 5, Sérgio Rafael, meia dúzia, Thiago Oliveira, o Thiagão, 18, Darley Santos, 33, Gabriel Braga, 55, Lucas Emanuel, 70, Pedrinho, 80 e Ricardo Oliveira, 99. Sempre joga pra vencer, nosso time faz tremer, meu bruscão do coração. Embalado com uma vitória diante do Guarani na semana passada, o técnico Bernardo Franco repete a mesma escalação e manda o Brusque a campo com Matheus Nogueira, 1 no gol, pivô, 97, Alemão tem a 2,
Jean Paul tem a 4 e Alex Juan, capitão, 66. No meio de campo, Mangabeira tem a 30, Bernardo 50, DG 27 e lá no ataque, Guipira 23, Clinton 17 e Olávio, camisa número 9. Repeteco do Brusque de Matheus Nogueira 1, pivô 97, alemão número 2, Jean Paul número 4, Alex Juan, capitão 66, Mangabeira 30, Bernardo 50, DG 27, Guipira 23, Clinton 17 e Olávio número 9. Segura aí, segura já a escalação da arbitragem, porque apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa Série C, quinta rodada quadrangular decisivo, estádio Augusto Bauer, bola rolando na Bandeirantes, no rádio, na internet, só da Bandeirantes. Quem apita o jogo, quem já está apitando o jogo no Gigantinho, hein, Pepe? Arbitragem do jogo. É o árbitro FIFA Rafael Rodrigo Klein, que tem como assistente número 1 o Jorge Eduardo Bernardi e assistente número 2 Leandro dos Santos Roberto. O VAR fica a cargo de Mauro Ricardo Oliveira. Ponte no 4-3-3, o Brusque também no 4-3-3. Carlos Henrique, os técnicos espelham os sistemas táticos, os esquemas táticos. Jogo decisivo para Ponte, valendo a final, hein, CH? Pro Brusque também, né? A Ponte desfigurada, né? Eu não faria, não quer dizer que não dê certo na prática, mas eu não faria tantas mexidas assim. Tem muitos jogadores interessantes, com capacidade, mas num jogo decisivo como esse, eu não faria desta maneira. Portanto, tomara que dê tudo certo para a Ponte. Vamos aguardar. Macaca postada à esquerda no seu rádio, no seu dispositivo. Goleirão Pedro Rocha, o Pedrão defende o gol da esquerda, como se fosse no estádio Moisés Lucarelli, o gol do Portão Monumental e do placar eletrônico. E vem Macaca, Serginho com seu cabelo descolorido, já rolou à frente do comando, Bruno Lopes. Ele soltou na ponta, Miguel entrou junto com Matheus Nogueira, o goleiro abafa, vai para fazer a primeira intervenção no jogo, hein, Pepe? Bom passe do Bruno Lopes buscando o garoto Miguel, mas o goleiro Matheus Nogueira foi mais rápido e ficou com ela, Roger. KS Tubos, especialista em hidráulica, tudo em tubos e válvulas e conexões. Produtos para setores industrial e residencial. Acesse kstubos.com.br e confira. Placar de 0-0, primeiras movimentações do Augusto Bauer. Ponte já teve a primeira chance do jogo. Macaca invicta, 7 jogos, invencibilidade sob o comando do técnico Marcelo Fernandes. 6 vitórias, 1 empate em 7 jogos. E aqui o primeiro chute pro gol do Bruscão. A paulada acontece, a defesa do goleirão Pedro Rocha de fora da área, arriscou a equipe da casa. Ele pegou, soltou estranhamente, mas depois com segurança, porque ninguém do Brusque estava para a segunda bola, acabou pegando 2 vezes, hein, Pepe? Bom chute de perna esquerda do DG, camisa número 27 do Brusque, Pedro Rocha defendeu. DG fez o chute, a boa intervenção do Pedro Rocha. Em 2 minutos e meio, os goleiros aparecem 2 vezes. Vai o capitão Alex Juan para arremesso lateral aqui no campo defensivo para a equipe da casa. Ele toca essa bola curta aqui, a presença do Guilherme Pira. Soltou lá no campo defensivo para Jean Paul, o colombiano. Já abre a bola soltando para Pivô. Pivô domina setor direito, é o lateral direito dos caras. Volta a bola. Mangabeira está esperando pelo meio, a bola está com o Jean Paul. Jean Paul vai acionar aqui atrás o seu companheiro de zaga, que é o Everton Alemão, ex-Guarani. Lateral esquerdo para Alex Juan, ele dá a bola para o camisa 4, aparece Jean Paul para tocar na bola, devolve lá do outro lado, o Jean Paul é colombiano, ele faz a inversão de bola para Pivô, Pivô dominou, passou no comando, DG pediu atenção, chegou, Clinton também tá por lá, ele vai junto com o zagueiro da Macaca, a bola é colocada para fora, escanteio. Kevin tocou por último, escanteio, o primeiro do jogo é pro Bruscão bater, hein, Pepe? E o DG mais uma vez já se prepara para a cobrança, vem bola na área da Macaca. Com 4 minutos praticamente, 4 minutos de bola rolando, atenção Pedrão, abre o guarda-chuva aí, DG vai para a cobrança, gol da esquerda, é de lá pra cá que vem a confusão, que vem o fedor, 3:54, partiu pra bola, é jogada ensaiada, rasteira pra grande área com Guilherme Pira, voltou com o DG, ajeitou na perna esquerda, bate amortecida em Kevin, mas tá na grande área, subiu de cabeça, o capitão Anderson tocou pra fora, o árbitro já tinha parado pra marcar uma carga faltosa, é bola pra Ponte. Desktop Empresas, seu negócio merece a melhor internet de São Paulo, acesse desktop.com.br.
Macaca que vem de empate com o Náutico 1-1. Placar que deu acesso para Macaca para a Série B do Campeonato Brasileiro. Retorno para a Ponte. Série C não teve nem o prazer de ficar muito tempo com a Ponte. Foi só na base do ioiô. Subiu e desceu. O Brusque vem de vitória emocionante contra o Guarani. Transmitimos aqui na Bandeirantes por 3-2 em seu estádio e encerrou um jejum de vitórias. Deu uma empolgada isso no quadricolor lá de Santa Catarina, que vai pra cima da Ponte hoje com time misto, um misto quente montado pelo Marcelo Fernandes. O Anderson recua a bola para o goleiro Pedro Rocha, Pedrão com o uniforme inteiro vermelho, a Ponte inteira de branco com a faixa preta no peito. A equipe do Brusque com seu uniforme tradicional inteiro de amarelo, com as faixas nas cores verde e vermelho no peito. Alguns pequenos detalhes em branco também. São 4 cores que compõem o quadricolor catarinense. Lateral para os caras, pivô vai para a cobrança, ele cobra até a presença do DG. Vem na marcação para cima dele o time da Ponte para roubar com Kevin. Deu um chutão para frente, ninguém pegou o rebote. Depois na sequência, falta. Marcada a falta pelo setor esquerdo em cima do Serginho. É bola no campo ofensivo para a equipe da Ponte. Tempo passa, a bola rola. Bandeirantes marca. 5:30. Primeiro tempo. Com Elton Grimaldi na mesa de som, com Lucas Pessoa nas imagens do YouTube, com Leandro Lopes na central técnica, direção técnica do Gil Kleber, comando geral de Carlos Batista, colocando você dentro do estádio Augusto Bauer, eu confirmo, 5:40, 0 Brusque, 0 Ponte do Pinheiro. Leandro Borges narrou aqui do Brinco, Guarani 1 gol de Dentinho, Náutico também 1 gol do Paulo Sérgio, público 10.792. Alô, André Luiz, tá comigo no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, deixa o seu like e vem Macaca, vamos Ponte, desce Ponte, Diego Tavares, chutou cruzado, vai fechar, Bruno Lopes, fecha, o zagueiro mete pra fora, escanteio, Everton Alemão chegou na base do bicão, é o primeiro escanteio pra Ponte, o segundo no jogo, Pepe. E a jogada começou dos pés do Luiz Felipe, camisa número 27 da Macaca. Escanteio para a Ponte Preta. Serginho, que substitui o Elvis nesta noite, homem das bolas paradas. Elvis quem fez o gol da vitória no jogo do turno desse quadrangular por 1-0 no estádio Moisés Lucarelli. Vê o garoto Serginho agora para a cobrança do escanteio. Bandeira número 1 daqui, manda esperar. É o 2 na verdade, é o Maurício Coelho Silva Pena do Rio Grande do Sul, porque o 1 tá lá correndo do outro lado. Autorizado o Serginho, parte levantar no primeiro pau, subiu de cabeça para tirar o Mangabeira, voltou o rebate da Ponte, o chute de primeira para fora, Tavares. Mas teve o desvio no meio do caminho. É novo escanteio na base da sorte para Ponte, hein, Pepe? Desta vez o escanteio é pelo lado esquerdo e o Serginho de novo se prepara para a cobrança. Alô, Cássio Aparecido Marques, um abraço para você também. Esfrega a mão aí, Cássio, que é Ponte Pretano. Quem sabe é o primeiro gol da Ponte. Vai de novo para a cobrança, Serginho cruza toda a extensão lateral do campo para ir lá para a cobrança do escanteio, porque é do outro lado agora, permanece a Ponte do campo de ataque. O campo é da direita, o gol é da direita. Vai para a cobrança de perna na direita também. Partiu, bateu fechado, escora de peito. Pivô metendo para fora, é o terceiro escanteio seguido. A Macaca vem no bafa na bola parada, hein, Pepe? E a zagueirada da Ponte na área. O Anderson e também o Edson estão lá. Cadê o like da galera? Eu quero o like. Partiu o Serginho no terceiro. Escanteio seguido. Desviou. Bruno Lopes mal agora no primeiro pau. Ela foi direto pra fora. Essa não deu nem graça, hein, Pepe? Bruno Lopes pegou muito mal. Pegou sem jeito. Apenas tiro de meta. Segue 0-0 no Augusto Bauer. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares do Brasil. Salsicha Seara. Sabor, versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Domina já Mangabeira, vem o time da casa, empurra a bola pela direita, DG vem buscar, devolve a bola com Mangabeira, tá pedindo aqui no grande círculo o seu companheiro de volância que é o Bernardo, prefere virar o jogo soltando pelo lado esquerdo do campo. Alex Juan tá por aqui, tá esperando bola o time do Bruscão. Atenção, vai passar no comando pedindo Guilherme Pira, pediu, recebeu, vai pra cima, quem tá na marcação é o Tavares, deu um break, vai pra cima, passou o Tavares. Atenção, encostou na marcação, Luiz Felipe deixou a bola lateralmente para o capitão Alex Juan, voltou com Guilherme Pira, devolve atrás, passe curto para Bernardo e depois para Pira, levantou na boca do gol, ninguém vai, o toque de cabeça acontece, ela vai para fora na sorte da Ponte. Cara, que indefinição, meu. Que indefinição. O Gui Pira levantou de pé na direita, o goleiro não foi, zagueiro também não foi, aí o Olávio tocou mal pra sorte da Ponte, senão era o primeiro gol da caixa, hein, Pepe? O Olávio, camisa número 9 do Brusque, conseguiu cabecear entre o Anderson e o Pedro Rocha, sorte, pegou muito mal, apenas tiro de meta, Pedrão na bola. Pedrão vai para a cobrança, eu gosto desse goleiro.
3 vitórias tem a Ponte, 1 empate nesse quadrangular com 4 gols marcados, apenas 1 gol sofrido e o acesso garantido. Tá bem a macaco ou não? Tá tranquila a galera da Ponte ou não? Que tem a sua torcida fanática lá em Brusque acompanhando naquele espacinho curtinho que na semana passada foi ocupada pelos torcedores do Bugre. Uma festa, ó. Se já tem alguém na Série B, esse alguém é a Associação Atlética Ponte Preta. Tá pagando o salário, tá botando a casa em dia, tá dando aquela vitamina final. Quem sabe na finalíssima para levantar um caneco nesse ano que já fez a Ponte Preta um bom campeonato paulista. Placar de 0-0. Olha o toque do tempo. 19 horas 40 minutos, hora esportiva do Brasil. Toque de 10 minutos, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 10 minutos, primeiro tempo. Augusto Bauer em Brusque, Santa Catarina, 0 Ponte, 0 Brusque em Edu. Opa, deixa eu ver aqui, olha, no Brasileirão, segue Fluminense 1, gol do Samuel Xavier, Atlético Mineiro 0, Inter 1, gol do Alan Patrick, Botafogo 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixa eu abraçar aqui o Renato Malha. Bora, macaca, escreve ele aqui. Jussier tá aqui dando uma secada, botou o secador no 220, hein, Jussier? Um abraço, Jussier. Alô, Renato Mahler, um abraço pra você também. O Cássio aqui já registrei, um abraço, ele diz pra cima, nega velha. Wilson de Márzio, Paraná, Maringá. Eternamente Ponte Preta, valeu Wilson de Márzio, deixa o like pra mim aí, a meta é 100 likes até o final do primeiro tempo, e a Ponte vem lá do esquerdo do campo, chute do Kevin, pega o goleiro, Matheus Nogueira encaixou firme, um chutaço do lateral esquerdo da Ponte, hein, Pepe? Na verdade foi o Miguel, garoto da base, camisa número 8, está cheio de confiança, fez o gol na última partida. Miguel acabou parando no Matheus Nogueira. Miguel quem chutou, fazendo justiça, a correção do PP aí, Miguel, um tirambaço. Sobrou para ele, desceu a sapata. Como começa o jogo, Carlos Henrique, 0-0 em Brusque. É um jogo muito equilibrado até agora, né? Eu acho que a Ponte tá bem postada, não é? Teve esse lance que o Pedrão ficou no meio do caminho, a zaga ficou olhando e quase o centroavante do Brusque fez 1-0. Mas o jogo até agora é equilibrado, Roger. Equilibrado. CH que saiu dos estúdios da Band, transmitiu ao lado do Batista e do Tigrão. O empate do Náutico com o Guarani, 1-1, o jogo foi no Brinco de Ouro, mais de 10 mil pessoas. Agora o Guarani precisa simplesmente ganhar o derby no último jogo para subir. A Ponte já subiu e está buscando a final. Domina pelo meio o Bernardo, lá vem o time da casa, ele solta essa bola, o chute do DG para fora, pela linha de fundo. O DG sim, chegou para ele mete essa pata. Mas passou longe, hein, Pedro Piscinato? DG mais uma vez arriscando de fora da área, mais uma vez de perna esquerda, porém pegou muito mal, apenas tiro de meta para o Pedro Rocha, que vai fazendo apenas o seu terceiro jogo nesta temporada. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números, é confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Pedro Rocha vai para a cobrança do tiro de meta. Usando bem a perna direita, ele parte no levantamento, levanta forte. A bola vem pelo meio de campo, sobe mais a equipe da casa. O toque acontece e chega até o Olavo. Ele vai tentar a proteção contra o grandalhão Kevin, que deixa a bola sair, ganha arremesso lateral. Lateral, bola para a equipe visitante, ou seja, para a Ponte Preta bater. O próprio Kevin toma distância para fazer a cobrança. O Brusque é o lanterna do grupo, com 3 pontos conquistados em uma única vitória, acumulando ainda 3 derrotas e saldo negativo de 2 gols. Realmente o Brusque precisa uma virada espetacular, uma combinação espetacular, que passa por 2 vitórias obrigatoriamente, para chegar ao acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Não é fácil a situação da equipe catarinense, a equipe do velho da Van. Nós temos o velho do Rio, que é o nosso querido Edu Pinheiro, e o Brusque tem como seu padrinho o velho da Van. E ó, a Ponte tenta o lançamento na ponta direita para Diego Tavares, foi interceptado pelo Bernardo. A bola já sobrou ali atrás para o camisa 4, Jampou. O colombiano Jampou abre essa bola com o alemão, mete para pivô, setor direito do campo, empurra a bola para DG, vem buscar a bola, usa a perna canhota, botou para correr na ponta esquerda. Atenção, saiu por lá o Clinton, o nigeriano mais bem esperta, a zaga da Ponte para tirar dali. Coloca para fora Luiz Felipe, é lateral para a equipe da Ponte, porque ela desviou no jogador do Brusque.
Ali o Bernardo Franco, técnico da equipe da casa, comandando, gesticulando, pedindo um melhor posicionamento. Deixa eu ver aqui o nosso gordinho, Marcelo Fernandes, como é que ele tá à beira do campo. Ele não para nunca, né? Mas tá mais ciente daquilo que escalou, né? E arriscou demais, né? Mexeu completamente na Ponte Preta, botando a equipe praticamente em reserva para enfrentar o Brusque, esperando mais um bom papel da Ponte no derby da próxima semana. Derrubado Luiz Felipe, falta. Luiz Felipe com o cabelo descolorido, João Gabriel também. Pro narrador é uma beleza. Ele olha para essa tampa descolorida aí, não sabe quem é quem. Não sabe quem é quem. Quinto sinal marca 7 da noite, mais 45 minutos. A zaga da Ponte sai pro jogo. Vem a presença do Diego Tavares. Tentou passar pro João Gabriel. Nenhum nem outro pegou. A bola sobrou pra equipe da casa. Vem com Alex Juan. Aqui pelo setor esquerdo do campo. Tenta colocar na área pra Olávio. Sai bem o zagueiro pra tirar. Gustavo Teles também ajudando dali. Ele vem de novo. Gustavo Teles dá um chutão na bola. Botou pra correr à frente o Miguel. Saiu o goleiro. Matheus Nogueira. Chegou como líbero pra tirar com os pés. O campo é curto. Um tiro do goleiro lá do campo defensivo, vira contra-golpe aqui, tanto que já tá com o Guilherme Pira, botou pra correr na ponta esquerda, só que aí exagerou no passe pro Alex Juan. Pra sorte da Ponte, é tiro de meta, Pepe. Pegou muito mal na bola o Gui Pira, um passe muito forte, segue 0-0 no Augusto Bauer. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 15:40, primeiro tempo. Série C, quinta rodada do quadrangular decisivo, 0 Brusque, 0 Ponte, Edu. Opa, velho do Rio presente, segundo gol do Inter, Vitinho, Inter 2, Botafogo 0. E aquele time lá do o Barra, seu Roger, é campeão da Série D, Barra 0, Santa Cruz 0. No primeiro jogo na Recife, o Barra venceu de virada por 2-1, parabéns ao Barra. Rádio Bandeirantes. Esta é a Bandeirantes, sente o peso, fechada com você, fechada com a verdade, timaço comandado pelo Carlos Batista. Aqui 0-0 e eu quero ouvir o CH novamente, 16 minutos CH, é impressão minha, o jogo tá morno demais, hein CH? Tá lusco-fusco, né? O Brusque não tem força técnica para imprimir um futebol mais convincente para cima da Ponte, e a Ponte tem essa limitação técnica também, tem muito jogador novo, mas a Ponte tá fazendo um bom jogo até agora, organizado, as linhas próximas, não é? Saíram até jogadas no ataque, lado esquerdo, lado direito. Nesse momento, 0-0 é a cara daquilo que você disse. É um jogo morno. Mangabeira derrubado. Falta, Serginho pegou o Mangabeira, falta pros caras. Rapaz, o Marcelo Fernandes tá com um terço na mão. Isso é normal? É corriqueiro dele, ô Pepe? Confesso que eu nunca havia reparado, mas deve ser, né, superstição do técnico da Ponte Preta. Marcelo Fernandes, a Band informa pra você. Tá com um terço na mão e eu acho que ele tá rezando o terço, porque ele tá passando as bolinhas. Sabe quando você vai passando as etapas do terço? Ele tá ali aflito e tá com um terço na mão, mas eu gosto, mostra toda a religiosidade que ele tem, o técnico Ponte Pretano. 17-27 de bola rolando, troca de passes no campo intermediário. A equipe do Brusque vem pro jogo, aí vem Everton Alemão, rola de lado para Jean Paul. Lateralmente ele vai afunilar um pouco mais a jogada, tocando aqui na ponta esquerda para a presença do Guilherme Pira. Sai da marcação do Tavares, vai para cima, costurou, passou de 2, tentou passe, Tavares fecha bem no comando. Rebote volta para os caras, Bernardo tenta fazer o passe, consegue agora para Pivô empurra a bola para DG, é o time do Brusque que vem para o contra-ataque, volta com DG, lateralmente soltando para Bernardo, placar de 0-0, você está na Bandeirantes, você que está no YouTube com imagens aqui me acompanhando o PP, acompanhando o CH que está no estúdio principal hoje ao lado do Edu Pinheiro, deixa um like, a Bandeirantes hoje numa jornada dupla merece o seu like, a meta é de 100, hein, com 100 likes a Ponte vai fazer o gol, e já roubou a bola, vem para o contra-ataque, lançado pela ponta direita, Bruno Lopes, rasga Everton Alemão, ex-Guarani, mete para fora, arremesso lateral na ponta direita. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. 18 passados, bola rolando no primeiro tempo. 21 graus a temperatura, já choveu, já parou. Lá em Brusque, Santa Catarina. Cidade bonita de 151 mil habitantes. Vem Macaca, ponta direita, dominando por lá. Atenção, Serginho rolou na ponta direita, vai fazer o levantamento. Jogo Gabriel bate em cima do Jampul. Escanteio para Ponte Preta, é mais um. Olha a bola parada se apresentando para Macaca aí, Pepe.
Tentativa de cruzamento do João Gabriel, interceptado pela defesa do Brusque. Serginho se prepara para a cobrança mais uma vez, bem próximo a um bom público da torcida pontepretana no estádio Augusto Bauer. Rapaz, eu tenho a impressão que eu vi um policial militar de Santa Catarina de bengalas. Ou ele tá usando o cacetete para se escorar, tá ali pertinho da torcida da Ponte. Mas, pô, deixar o policial de bengala é demais. Atenção, cobrado o escanteio. Bola na confusão, tira Bernardo. Afasta o perigo dali. Bom, é tudo cômico aí. Você vai ver daqui a pouco a hora que aparecer os pastores alemães. Rapaz, parece leões. Santa Catarina é tão moderna em termos de tudo da administração pública, inclusive na segurança pública, que os próprios cães da polícia militar são mutantes, eles são gigantes. Lá é tudo diferente, é tudo mais avançado. Não, olha, nós temos inclusive o áudio deles, ó. São latidas atômicas, realmente. E ó o Bruscão, ó. Vem aí na boca do gol, bola sobrou pela ponta direita, vai chutar, DG chutou no rebote, é gol! É gol, 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 é gol! Do Brusque! DG, camisa 27! Ele não perdoa! DG marca! E faz a festa do torcedor quadricolor! Na marca de 20 minutos, depois de Guilherme Pira levantar buscando o Olávio, depois da tentativa frustrada do Clinton. A bola sobrou, pingou, ninguém da Ponte para tirar. Foram 2 momentos para afastar, ninguém tirou. E aí o DG chegou, depois que o Clinton ainda se levantou e deu uma assistênciazinha com carinho para ele. Ele enfiou um canudo. Visão encoberta do goleiro Pedro Rocha, não deu nem para pular da bola. Ela vai morrer no fundo do gol. Brusque 1, Ponte nada. O que vale é o detalhe, conta aí, Pedro Piscinato. Uma falha da defesa da Ponte Preta, como você bem disse. O atacante do Brusque dominou de uma forma esquisita, deu tempo de ajeitar. E aí o DG, como a gente disse anteriormente, finaliza todas as bolas possíveis. Desta vez, mandou para o fundo da rede, abre o placar no estádio Augusto Bauer. O DG chega ao seu 7º gol nesta Série C. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 21:20, primeiro tempo. DG fez, Brusque 1, Ponte nada, Edu, situação agora do grupo, tudo vai ficando embolado, hein, Edu? Tudo vai ficando embolado, segundo gol do Fluminense 2, Atlético Mineiro 0, Inter 2, Botafogo 0, continua Bragantino e Grêmio 0-0, e pela Série C no Brinco, Guarani Náutico foi 1-1. Ô, CH! Todo mundo no ataque do Brusque participou dessa jogada aí. O gol tinha que sair, porque a Ponte Preta não fez questão nenhuma de tirar, hein, CH? Os laterais marcam mal e o sistema defensivo, ou a zaga da Ponte, ela é uma brincadeira de salão, né? Só batida de cabeça nesse gol do Brusque. E eu fiquei com a impressão de falha do Pedrão, porque a bola foi no meio do gol. Depois, na câmera de trás, eu tive a convicção. Enfim, goleiro falhando, zagueiro falhando, os laterais falhando, gol do Brusque. Tá aí o CH cravando a possível falha do Pedrão no chute do DG. Eu tive a impressão, até narrei isso, que ele estaria com a visão encoberta. Mas ele não se mexeu de fato, ele não esboçou a reação. E vem de novo os caras, ponta esquerda, vem ele, Guilherme Pira. Só que dessa vez a bola correu mais do que ele, saiu ele, a bola... O velho da van, tudo pela linha de fundo, tiro de meta para bater o Pedro Rocha. 23 minutos, já estamos no segundo quarto do primeiro tempo. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas, o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Miga Atacado em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Vou dar uma passadinha aqui na maior plateia virtual do futebol de Campinas, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Abraçando o Geraldo Chagas, vamos Macaca buscar o título da Série C, Ponte Preta 1-0. Não vai dar mais para ser esse resultado, Geraldão. Dá um F5 aí, manda um outro placar. Vai que você acerta. O Paulo de Tarso, Roger Pé Quente, você vai narrar 2 gols da Macaquinha Safada. Ô Paulão, eu tô doido pra narrar 2, porque se eu narrar 2, a Macaca vai ser a virada. E aí a gente vai fazer aquela festa aqui na Rádio Bandeirantes.
Hoje Pedrinho vai entrar e vai ser o craque do jogo. O cara tá cravando que Pedrinho vai entrar e vai ser o craque do jogo. Tá no banco, né? Tá no banco e na última coletiva do técnico Marcelo Fernandes foi muito elogiado pelo professor. O Pedrinho ainda não estreou no profissional, mas vem sendo observado com bons olhos pelo técnico Marcelo Fernandes. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. 1-0 Brusque na frente. Leandro Boles transmitiu mais cedo pela Rádio Bandeirantes. O Batista transmitiu pela TV Bandeirantes. Empate entre Guarani e Náutico, 1-1. Tem bola a equipe da Ponte Preta. Vamos, Macaca, buscar o empate. Ainda neste primeiro tempo. Menos de 25 minutos. Tem muito tempo ainda de jogo. Vem bola na grande área do goleirão Matheus Nogueira, vai para a cobrança, Serginho, mãos à cintura, capricha garoto, é bola para a equipe da Ponte, 24 minutos, vai pintar levantamento, é falta, partiu Serginho para a bola, levantou, subiu a zaga quadricolor para afastar, rebote vai cair pelo meio, Gustavo Teres, ele fez o escoramento para João Gabriel, tentar o levantamento, ele consegue, a bola sobra pelo setor direito do campo, aí vem Diego Tavares, levanta, bate em cima do Bernardo, vai para fora, escanteio. Se eu não me engano, o quarto da Ponte no jogo, hein, Pepe? Isso mesmo, desta vez quem tentou o cruzamento foi o Diego Tavares, acabou parando no Bernardo, mais um escanteio para a Ponte Preta do lado direito e Serginho novamente na cobrança. É o quinto escanteio para a Ponte, 5-1 em escanteios para a Ponte Preta. Macaca tem 57% da posse da bola contra 43% do Brusque, 1-1 em chutes a gol. E 2 impedimentos do ataque do Bruscão, mas tá 1-0 para o Brusque, vai para a cobrança do escanteio, ele, Serginho de novo, parte, levanta, no primeiro pau, Jean Mangabeira tirou, olha o rebote, voltou, é da Ponte, lá pelo setor esquerdo, Teles, ajeita essa bola para quem vem de trás, é o João Gabriel, João levanta na grande área, atenção, voltou na cabeça do Miguel, vai sobrar o rebote, Tavares bateu pro gol, Matheus Nogueira, Tavares encheu o pé de primeira, Nogueira pegou firme, Piscinato. Tavares que vem tendo sua primeira oportunidade no time titular desde que chegou da equipe do Paraná. KS Tubos, na cidade de Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas. Soluções para você, consumidor final, seu negócio, uma indústria, acesse kstubos.com.br. Placar de 1-0 para o Brusque, que tenta descer mais uma vez. Já está parado o jogo, o Bandeira já pegou uma falta de ataque. O Bandeira que corre lá é o Jorge Eduardo Bernardi, do Rio Grande do Sul. Aliás, são vizinhos ali, né? Não caminharam, não viajaram muito tempo os árbitros para a partida de hoje, com exceção do quarto árbitro, que eu também não entendi porque que é do Mato Grosso do Sul, né? Geralmente o quarto árbitro é da casa, mas aí trouxeram o árbitro do Mato Grosso do Sul. Quer dizer, pega uma arbitragem que pode até um pouco de questionamento, né? Trazer um gaúcho dali pertinho para apitar, mas traz o quarto árbitro, que é lá do Mato Grosso do Sul, né, Pepe? Na verdade, o assistente 2 é do Mato Grosso, né? O Leandro dos Santos Roberto. Não, Maurício Coelho da Silva apenas? Será que eu marquei tudo errado? O quarto árbitro é do Espírito Santo. Não é o Renan Novaes? Não, né? Rapaz, pois nós vamos checar. Eu tenho aqui que o quarto árbitro é o Renan Novaes Insabraldi, mas eu confio no PP. Ele vai checar a informação. Mas em todo caso, trouxeram o quarto árbitro de fora e geralmente o quarto árbitro é da casa. Lateral para os caras, pivô, levanta a bola de cabeça, ajeita Bernardo. Placar de 1-0, tá vencendo o Bruscão. Bola aqui atrás, domina o camisa 4, Jampumbo, ele é colombiano. Ajeita a bola para pivô que devolve. Que devolução errada, o goleiro vai salvar, não salvou. Escanteio de graça, meu. Que desatenção do Brusque. Que lance bizarro. Que lance bizarro. Bola devolvida do meio do campo. Escanteio pra Ponte. Escanteio pra Macaco. Tem que se aproveitar, Macaco. Os caras são ruins. Vai Serginho pra bola, levantou. Mas se bater sempre com a mesma nota, o samba vai ser o mesmo passo. Facilitou pra tirar o time do Brusque. Vem brigar por ela, Diego Tavares. Camisa 7 da Ponte, dá uma virada, levanta lá no campo de ataque. Vai tentar pressionar o Bruno Lopes. Tirou a zaga quadricolor, voltou pelo meio de campo, escora de cabeça o Anderson, colocando a bola ali na confusão no campo de ataque. Briga por ela o Luiz Felipe, mas ficou tranquila para Alex Juan. Vem pro jogo, já abre pelo setor esquerdo para Guilherme Pira. Placar de 1-0 pros caras, porque a vida é feita de conexões. Internet 200 mega a 1 giga. A partir de R$ 79,99, acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado.
Ó os caras aí pela ponta direita, Clinton, nigeriano, soltou a bomba. Mal pela linha de fundo, tiro de meta, Pedro. E aí o Guipira, que vinha fechando pelo lado oposto, reclamou muito porque queria receber essa bola na área. 1-0 para o Brusque no estádio Augusto Bauer. Em nome de Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Carlos Henrique, o bate pesado, quase meia hora de jogo. Segue na frente o Bruscão, 1-0 em CH. O Brusque é melhor, mas não é tão melhor assim, né? Vai a Ponte, depois eu falo. Bem pra área, Miguel dominou, lá pela ponta esquerda, sai da área, traz a marcação de dois contrários, empurra a bola curta com Kevin, lateralmente deu essa bola, Luiz Felipe ameaçou bater pro gol, fecharam 3 a marcação, arredonda a jogada com o Anderson na cabeça do grande círculo, bota de novo pela ponta esquerda, Miguel apareceu, ponta esquerda, fintou, perna direita, depois cruzou ou chutou, nenhum, nem outro, bola direto pra fora, tiro de meta. Quinto sinal marca 8 da noite pontualmente. Hora esportiva do Brasil. Você está na Rádio Bandeirantes, comando de Carlos Batista. Deixa eu abraçar a galera que está aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Hamilton José dos Santos. Vamos ganhar, Ponte, Hamilton. Faça a figa aí, deixe o seu like, hein? Botei a meta de 100, estamos com 67. Faltam 33 para a gente chegar na meta de 100 likes ainda no primeiro tempo. Mas já eu tenho um truque na manga aqui, uma carta na manga, que é o CH. Quando o CH pede, o pessoal treme de medo e deixa o like. É sempre assim. Esse é o meu. Eu vou guardar esse. Você é o meu Pedrinho, o CH. Você é a minha arma secreta para virar esse jogo. Atenção, vem Macaca de novo, ponta esquerda, lançado na ponta, Miguel tira dali a zaga, afasta pivô, levanta a bola, sobrando aqui para Olávio, desvia de cabeça, tenta botar no câmera ataque, não consegue. Completando o CH e o jogo, 1-0, Brusque vence. Então a Ponte não tá intensa, né? O time tá esquisito. Tudo bem que tem muito jogador aí que não tem ritmo de jogo, mas a Ponte, para querer ganhar o jogo, ela precisa acelerar a partida, como esse lance aí. Vamos ver se acontece alguma coisa. Miguel de novo, replay do lance anterior. Dessa vez consegue fazer o passe para Kelvin. Kelvin deixa a bola pouco mais atrás para Luiz Felipe. Esse bate bem. Prefere quicar a bola levantando pelo outro lado. Vira completamente a bola com Tavares. Tá esperando o João Gabriel na ponta. Tocou para ele. João Gabriel, cabelo descolorido. Entrega a bola para Gustavo Teles. É prata da casa. Levanta a bola nas mãos do Matheus Nogueira. CH. Então, não surtiu efeito porque você percebe que o desentrosamento é o principal problema da Ponte, né? Esses jogadores nunca estiveram juntos. E o Brusque faz um jogo ok, tá, gente? Nada de excepcional. O primeiro gol da partida, o único até agora, foi proporcionado por falhas individuais e coletivas da Ponte, não é? E eu fiquei com a impressão, aliás, pressão não, é convicção, que o Pedrão, ele nem se mexe. E a bola foi no meio do gol. Independente da visão encoberta, desculpa, era uma bola absolutamente defensável. Vamos ver se a Ponte acelera um pouco mais o jogo. Por enquanto, continua morna a partida. Roger. Luiz Felipe, bicão do meio ligando aqui no campo de ataque. Ninguém aparece, é só o Alex Juan, capitão dos caras para dominar com tranquilidade. No lado esquerdo do campo defensivo. No Sicredi, além de contar com cartões seguros, consórcios, investimentos e muito mais. Você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site app. Abra sua conta. Alô, Santos Neto, tá escrevendo aqui no chat do YouTube da Bandeirantes. Roger Williams, pé quente, vamos Macaca. Tá todo mundo depositando uma expectativa em mim. A responsabilidade da invencibilidade do Marcelo é sua. Pô, você tá piorando a situação pro meu lado, pô. Tá todo mundo jogando em mim essa responsa. O Bruscão tá vencendo por 1-0. Tá aqui também o Humberto Torres. Boa noite a todos. Boa transmissão, Roger. Valeu, Humberto. Que a Ponte pelo menos empate para disputar a final. E é isso mesmo, né, Edu Pinheiro? Se a Ponte empatar somente hoje, já está na final, né, Edu? Isso, nesse momento, perdendo 10, né, ela empatando, ela faz a 11 e já garante o primeiro lugar, já vai para a final, já tem vaga na final. Ela tá bem bolado, hein? O grupo tá todo embolado. Tá embolado o meio de campo. Se a Ponte empatar, meus amigos, já estará na final. E a final, a Ponte ganhando, ela vai direto para a terceira fase da Série C e ainda ganha uma premiação da CBF pelo título da Série C, né, Pepe? Isso mesmo, com o novo calendário do futebol brasileiro anunciado pela CBF nesta semana,
a entidade máxima do futebol brasileiro anunciou que o campeão da Série C, além de outras Copas também, já está garantido na Copa do Brasil de 2026. E já entra na terceira fase, sensacional. Impedimento no ataque do Brusque, mais uma, hein, cara? Deixa eu puxar nas estatísticas, terceiro impedimento no ataque do quadricolor. Diga, CH. Eu tô aqui observando com o Lucas Pessoa, com o Elton Grimaldi, um número enorme de pessoas acompanhando a gente pela internet, pelo YouTube. Não custa nada, ajuda a gente aí. Você que está acompanhando pela internet, senta o dedo, dá um joinha pra gente aí, ajude a Rádio Bandeirantes. Daqui a pouco você me fala quantos, né? Em que percentual subiu o número de likes. Você tem razão, são quase 250 pessoas só em uma das lives e 75 likes. Se cada um que tá lá deixar o seu like, nós vamos já estourar a boca do burro já de cara. E olha a ponte, Tavares já deixou o companheiro no chão, depois caiu. Ele dá só tiro de meta. O Tavares passou bem e depois fez o The Oscar Go To. Caiu e ficou já olhando pro juizão. Não foi nada, né, Pepe? Ou foi? Como você bem disse, ele adiantou a bola ali, nada. Segue o jogo. Lembrando que nesta fase da Série C temos VAR, mas não foi nada. O Diego Tavares se jogou, apenas tiro de meta para o Brusque. Deu um toquinho no pé. Ele foi tão rápido, traiu nós dois. Mas teve um toque no pé. Se o VAR chamar, ele vai dar pênalti, hein, CH? Eu não tive essa impressão, eu chamei você justamente... Veja o pé esquerdo. Vejo. Veja o pé esquerdo do Tavares. O cara pega, dá aquele petelecozinho, desequilibra o Tavares. Ele vai dar o tiro de meta, pô, não vai nem no VAR. Que se fosse era pênalti pra ponte. Se eles mostrarem de novo, um lance como esse aconteceu no meio da semana, se eu não me engano, aí contra o São Paulo, algo assim. Teve um pênalti maroto desse jeito, uma beliscadinha no calcanhar do cara, mas ficou nisso mesmo. Diga, CH. Não, eu ia sugerir a contratação, né? Vai ter uma novela nova agora na Band, né, Edu? Das 9. Ia sugerir a contratação do Diego Tavares, como ator principal. Ele tem pinta de ator assim, não, belga, né? Pra mim ele encenou, mas respeito a opinião do amigo. Ô CH, falando em respeito, eu devo respeito a você. Os cara tremem de medo de você mesmo, né? Para com isso. Pô, eu já pedi 40 vezes aqui, os caras não sentam o dedo. Pede com jeitinho, Roger. Porra, 94 likes, nós vamos chegar a 100 com facilidade antes de acabar o primeiro tempo. Daqui a pouco eu te aciono de novo, você é minha arma secreta. Combinado. Você é o meu talismã. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. 36, tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Falta para Ponte no campo defensivo, 36:51, primeiro tempo. Augusto Bauer em Brusque, a Ponte buscando chegar na final da Série C. Tá perdendo o jogo, Brusque 1, Ponte 0, Edu. Segundo tempo de Inter, Fluminense 2, Atlético Mineiro 0, Inter 2, Botafogo 0, Bragantino e Grêmio 0-0 e 21 horas tem Corinthians e Mirassol. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 101 likes. Muito obrigado, galera. Obrigado. A meta no primeiro tempo era 100. Este horário não é um horário muito legal assim de futebol. A Ponte já subiu, tem TV passando. Ter 101 likes, vocês não sabem a importância que dá para a equipe da Bandeirantes. E daqui a pouco eu vou pedir uma nova meta para o CH, porque ele manda tudo aqui, esse lazarento. Serginho levantou. Nossa, que defesa bonita. Eu achei que o cara ia levantar lá no segundo pau para fazer o cabeceio. O goleiro foi para fazer a defesa, hein, Pepe? Defendeu muito bem o Matheus Nogueira e já ligou o contra-ataque do Brusque. Agora tem que segurar, Clinton vai pra cima, tabelou, 1-2, DG quase devolveu pra ele. Só que tem que ficar atento. A Ponte tá começando a se engraçar, ou CH, só que tem que deixar... Lá atrás tem que ficar tudo atento. O Clinton corre demais, o DG e o Guipira que organiza demais. Se tomar o segundo fica difícil demais pra Ponte. Fica muito difícil, a Ponte defensivamente faz um jogo muito desatenta, muito desligada. Olha esse ataque não deu em nada. Então falta atenção, falta intensidade, falta concentração, falta confiança para alguns jogadores. Não é
que a Ponte tá fazendo um jogo horroroso, não é isso. É que na zaga você muda o lateral direito, o parceiro do Wanderson, o lateral esquerdo e o goleiro, é difícil dar certo, né? Mas o Marcelo escolheu, tomara que dê certo no final. Alô, José de Cairo Neto. Alô, Alan Johnny, um abraço também, tá lá no meu Instagram, @o_Roger_Williams, @o_Roger_Williams. Valeu, Alan. Sérgio Luiz vai macaca pra cima, macaca querida. Gelson Souza pra cima, nega velha, e coloca foguetes e gorilas aqui, legal. O Ione pergunta aqui, se o Brusque perder ajuda o Náutico? Deve ser torcedor do Timbu. Se o Brusque perder, ajuda o Náutico, deixa só o Náutico com condição, né? De brigar pelo acesso, né, Pepe? Até porque com a vitória do Brusque, o Brusque está chegando aos 6 pontos e deixando o Náutico na lanterna do grupo. Vem Macaca, atenção, vem Macaquinha Teles. Vai receber atrás um carrinho do Olávio, quase pega ele por baixo, devolve essa bola soltando para Edson, lateralmente vira a bola para Wanderson, engata uma quarta, o zagueirão curtindo lá de lateral direito, agora deixa a bola na ponta para Diego Tavares, vai para cima, chacoalhou, vem bem Guilherme Pira na marcação, chega rasgando também o capitão Alex Ruban, bota para fora, arremesso lateral da ponta direita para a equipe da Ponte. Não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para o seu perfil de investidor. 40 minutos, Elton Grimaldi marcou comigo e a Ponte dominando na grande área. Atenção, virou pro gol! Quase Luiz Felipe faz o gol de empate na rede pelo lado de fora. Chegada forte, começou num latereio do Diego Tavares em PP. Luiz Felipe, que é um dos únicos titulares mantidos na equipe desta noite, tentou de perna direita, mas mandou para fora do gol. 1-0 para o Brusque. Alô, Sidney Faria Lizardo. Hoje a Ponte vai perder. Ele deve ser torcedor do Bugre, certeza. Sábado a Ponte ganha, o Náutico ganha. O Guarani fica na Série C, a Ponte na sequência é campeã. Ele tá dando um mapa da mina aqui, o Sidney. Agora já tenho dúvidas, eu acho que ele é Ponte Pretano mesmo. Fala, CH! Já deu 100 aí, não? Passou. Já passou, né? Passou 109. Ó, é o seguinte, eu precisava fazer uma pergunta pro Pedrinho, mas depois desse ataque. Vamos lá, Ponte Preta, estamos com 109 likes numa das nossas lives. Que toque bonito do Teles de calcanhar de letra pela direita, João Gabriel colocou na grande área, tirou a zaga do Brusque, afastou quando fechava o Bruno Lopes, a Ponte vai crescendo no jogo. Pode fazer a pergunta, você pode tudo, CH. Imagina, o João Gabriel tá com o cabelo descolorido, é isso mesmo? Ele e também o Luiz Felipe. O cara de quem? Não faço a menor ideia, CH. Eu também não. Será que é a festa pelo acesso, né? Aquela coisa toda. Vamos descolorir. Se a gente subir, a gente descolore. Ah, pode ser isso, é. Vamos fazer uma aposta. Promessa, talvez? Uma promessa, sei lá. Vamos fazer o seguinte. Se a Ponte já subiu. Se os dois de Campinas subirem, todos nós descolorimos o cabelo. Tem gente que aí colocou implante que não vai dar certo. Não fale por mim, não. Não fale por mim, não. Quer descolorir o cabelo é problema de vocês. Eu tô fora. Daqui a pouco alguém vai fazer um meme nosso, tudo com o cabelo descoloridinho, você já imaginou? Não, o PP vai ficar a cara do boleiro, né? Já é boleiro. Vai ficar parecendo o Luiz Felipe. Vai ficar a cara do Luiz Felipe. É o sósia. Lateral de novo pra Ponte, quem sabe é novo um latereio, vamos Ponte. Eu tô sentindo que a Ponte tá crescendo no jogo na reta final do primeiro tempo. Diego Tavares, com força, ele bota no primeiro pau, mas lá com facilidade o Bernardo pra tirar. Voltou aqui pra Teles, Teles levanta a bola, mas na cabeça do Jean Mangabeira que expulsa o perigo da linha em definitivo. Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor pra você. Acesse rochaautopeças.com.br. Um tijolo, chega a bola pela direita, mata no peito, quase morreu o Diego Tavares, mas consegue ajeitar a bola. Passou bonito por aqui, setor direito, João Gabriel vai tabelar, caiu Bruno Lopes no momento do passe fatal, mas a Ponte insiste, vai dominando o jogo na reta final do jogo, caiu com o Luiz Felipe, meteu o bolão na ponta esquerda, Miguel vai ajeitar de cabeça para Kevin, melhor pro zagueiro para tirar dali, depois da sequência tentou pegar o rebote, Miguel é derrubado, falta e um passo, seria pênalti, é falta pelo lado esquerdo para Ponte, PP. E falta do pivô aqui nesse mesmo confronto, só que no Moisés Lucarelli, foi ele quem fez a falta no Miguel e agora fez o pênalti naquela oportunidade e agora comete a falta no garoto da Ponte Preta. Bola perigosa para a Macaca. É legal, né, CH, que a nossa jornada a gente faz junto com a galera. O Giovanni Souza Salles está contigo. Pedro Rocha sendo Pedro Rocha, sem querer cornetar o rapaz, no lance ele estava atrás dos zagueiros da Ponte, um passo ao lado, ele tinha visão da bola, mas estava escondido. Ele já disse o seguinte, que o cara, ele se escondeu, ele estava mal posicionado, mas concorda com você que ele falhou, hein?
Estava mal posicionado, era só esticar o braço direito que ele pegava a bola. Infelizmente tomou o gol. Serginho, falta para Ponte. Parede, lateral esquerda da grande área, vai para a cobrança Serginho, 43 e 42, pode ter jogada ensaiada, Gustavo Teles está ao seu lado, atento o goleiro Matheus Nogueira, gol da direita, você em casa acompanhando o ataque da direita, à direita do seu rádio, do seu dispositivo eletrônico, Serginho olha para a bola, olha para os zagueiros que estão na área para ajudar, ele vê o Diego Tavares na meia-lua para pegar o rebote, ele vê ao seu lado a presença do Teles para uma jogada ensaiada, arma a barreira com 2, o Matheus Nogueira, 44, direto pro gol, Matheus Nogueira! Ele surpreendeu a todo mundo, o Serginho meteu a sapata direto pro gol, hein, Pepe? Boa cobrança de falta do Serginho, camisa número 37, pegou muito bem na bola, colocando o goleirão Matheus Nogueira para trabalhar. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br. Só dá Ponte Preta na reta final do jogo, só dá Macaca na reta final do primeiro tempo. Alô, Ricardo Lombelo, força Macaquinho, o empate é bom, concordo, o empate já deixa a Ponte Preta na final do campeonato, sem precisar fazer o resultado contra o Guarani no derby do próximo final de semana. Quase 45, árbitro vai terminar o primeiro tempo. Novo plano de celular da Desktop, 15 ou 20 gigas de internet, com WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas a partir de R$ 39,99 mensais. Acesse desktop.com.br. Alô, Cássio Marques, um abraço pra você. Alô, Thiago Gianni. Thiago Gianni é nega velha, valeu, Thiago. Mais um minuto. Mais um minuto. Paulo também tá concordando com o CH. Falha dupla de Pedrão e João Gabriel. Falha então, Pedrão. CH cravou assim que o gol do Brusque aconteceu. Você vai ter a opinião completa do CH daqui a pouco com o intervalo. Bandeirantes com o Edu Pinheiro. Vamos até 46, estamos com 45 e 46. Falta para a equipe da Ponte, leva a distância. Vai Serginho para a cobrança. KS Tubos, especialista em hidráulica, produtos em setores industrial, residencial, parceiro das melhores marcas do mercado. Acesse kstubos.com.br. Domina Miguel, lado esquerdo do campo, Luiz Felipe passou, ele vai sozinho até ser derrubado, falta! É difícil parar esse garoto! Falta para Ponte Preta! Vamos ver se ele vai dar o tempo de bater a cobrança, né? 46 já deu o tempo que ele prometeu, hein, Pepe? E desta vez quem pegou o garoto Miguel foi o Clinton, camisa número 17. O Serginho e também o Luiz Felipe cobram um cartão amarelo, até porque o Clinton agarrou o Miguel ali, impedindo que ele avançasse com a bola. Mais uma boa chance para a Macaca. Para o Rodrigo Carnial, já deixou o seu like. Para o Abimael Costa também já deixou o like. Para toda essa galera que eu vou registrar no segundo tempo. Muito obrigado, quem sabe a Ponte para fazer o gol na Bacia das Almas, essa literalmente na Bacia das Almas. 46 já deu tempo, é cobrar a falta, ele vai terminar. Falta para Ponte Preta, por isso o Matheus Nogueira tá preocupadão. Serginho, aquela cobrança, não perdoa não, não perdoa não, partiu, bateu para desviada. No meio do caminho, amorteceu para a zaga do Brusque, rebote voltou para a grande área, tá viva, é para Ponte Preta, atenção Kevin por lá, dominou, Wanderson bateu pro gol, bateu na zaga do Brusque, é um pedido de pênalti, rebote volta pelo setor esquerdo, vamos lá Macaca, lado esquerdo do campo, o Serginho vai para cima, falta nele, ou não, caiu o jogador da Ponte na ponta esquerda, ele não deu a falta. Tá caído o Kevin no lance anterior, foi um bate-rebate danado. Inclusive a Ponte pedindo um pênalti. Ele tá pedindo a bola, vai terminar o primeiro tempo. Vamos ver essa confusão toda aí. Rapaz, que angu, hein? Ah, meu Deus do céu, teve ali um desvio no Olavo, tava fora da grande área, também não sei se foi na mão ou não. Não, não foi não, bateu na perna dele. Tudo normal. E aí, CH, que confusão, hein? Eu acho que foi pênalti. Você acha? Eu acho. O Mas jogador vira de lado e quando tem a batida, a bola pega no braço dele, que está dentro da área. Pra mim, pênalti. Então não é o Olávio, é o Olávio? Bom, nós vamos discutir esse lance, porque terminou o primeiro tempo. O CH tem impressão de pênalti. O árbitro terminou, portanto não dá mais pra resgatar, né? Não dá mais pra resgatar. Final de primeiro tempo. Rafael Klein do Rio Grande do Sul mostra o meio de campo e bota um ponto final na primeira etapa. 1 para o Brusque, 0 para a Ponte, Edu. Muito bem, intervalo. Oi, Pedrão, como é que tá jogando a Ponte aí? Muita gente nova no banco também, hein, Pedrão?
Ponte Preta, que o técnico Marcelo Fernandes mantém apenas 3 titulares, vem a campo com Pedro Rocha 1, João Gabriel, Anderson, Edson e Kevin, Luiz Felipe, Gustavo Teles e Serginho. No ataque, Miguel, Bruno Lopes e Diego Tavares. Do time titular, apenas o Anderson, Luiz Felipe e o Bruno Lopes. No banco, à disposição do comandante da Macaca, ele tem Matheus Kaiser 30, Rodrigo Souza 5, Sérgio Rafael meia dúzia, Thiago Oliveira 18, Derlei Santos 33, Gabriel Braga 55, Lucas Emanuel 70, Pedrinho 80 e Ricardo Oliveira 99, Edu. Peraí, olha, o Matheus Kaiser é goleiro, né? Reserva. Isso. Não jogou ainda. Rodrigo Souza é volante. Volante. Jogou pouquinho, mas jogou. Sérgio Rafael, velho conhecido, zagueiro, meia dúzia. Thiago Oliveira é um zagueiro, que ele foi e voltou, né? Isso, estava emprestado ao Cascavel há cerca de um mês, mais ou menos. Retornou à Ponte Preta, vem treinando com o elenco, mas agora, com essa Ponte Preta bem modificada, a primeira partida que ele fica à disposição do Marcelo no banco de reservas. Já atuou mais de 30 jogos pela Ponte, mas é para as outras. Darley se machucou, voltando. Isso. Gabriel Braga, olha, o Gabriel Braga, o Lucas Emanuel, Pedrinho e Ricardo Oliveira, eles não atuaram ainda esse ano, né? Quem que é da base aí, o PP? Gabriel Braga, o Lucas Emanuel, que é conhecido como Luquinhas, e o Pedrinho. Esses 3 são garotos da base, e o Ricardo Oliveira chegou no começo do ano à Ponte Preta, mas ainda também não jogou, Edu. Não jogou, então é o seguinte, Sérgio, não tem muito o que mexer, hein? Mediante que tem no banco aí o Marcelo Fernandes, é uma coisa, não tem de experiente, tem o volante, Rodrigo Souza, zagueiro Sérgio Rafael, o Thiagão, uma certa experiência, mas é zagueiro também. Agora atacante, quem que é atacante aí, Pedrão? Gabriel Braga? O Gabriel Braga é lateral. Lateral, Gabriel Braga. O Lucas é meia, o Pedrinho também é meia, pode ser usado como atacante, mas de atacante de ofício mesmo, apenas o Ricardo Oliveira. Aí atacante. Tá bom. Bom intervalo, PP. Valeu, Edu, até mais. E aí, CH, depois você comenta esse 1-0 pro Brusque. Não tem muito o que mexer, hein, professor? Não tem, e eu não mexeria. A Ponte começou mal o primeiro tempo e terminou bem. Terminou em cima do Brusque, não é? Teve até chance para empatar a partida, mas tem que jogar ligada como terminou o primeiro tempo, né? Com vontade, com intensidade, fazendo variação do lado do campo. Mas a Ponte, o meu destaque é esse. Primeiro tempo, começou mal e terminou bem. Olha, é o seguinte, o Guarani empatou 1-1 com o Náutico, tá? Empatou 1-1, tava 1-0 pro Guarani. Gol marcado pelo Dentinho no final do primeiro tempo, mas o Paulo Sérgio empatou a 31. O Guarani teve um zagueiro, Alan Santos, expulso. Antes do Náutico empatar, foi expulso. E o Guarani perdeu 2 gols no final. Entre eles com o Mirandinha e com o Cauã Jesus. Foram 2 grandes defesas do goleiro Náutico. Só explicar aqui, muita gente com dúvidas decorrendo, não dá tempo de explicar. É muito número. Gente, é o seguinte, se a Ponte empatar, ela já garante o primeiro lugar e vaga na final. Ponto. Do jeito que está, a Ponte perdendo, tem 10, Guarani 7, o Brusque tem 6, o Náutico tem 5. Muito bem. Do jeitinho que está aqui, a Ponte empatando o derby vai para a final, primeiro lugar. Se o Guarani ganhar de 1-0 o derby, o Guarani sobe e fica com o primeiro lugar. Por quê? Nesse exemplo vai dar empate em pontos, 10-10, vitória 3-3, saldo 2-2, mas aí gols pró da Guarani. A Ponte perdendo, o Brusque e o Náutico ficam na mão da Ponte, tá? Aí o Guarani, claro, não pode ganhar. Aí vão jogar Náutico e Brusque em Recife. Aí o Brusque só depende dele, desde que o Guarani perca, né? E o Náutico também. O Guarani pode empatar o derby e também subir. Que nem, por exemplo, o Náutico joga em casa com o Brusque. Só que o Náutico vai ter que golear o Brusque por diferença de 4 gols. Para que o Náutico tire a vaga do Guarani. É cheio de números, eu sei que muitos detalhes aí confundem a cabeça do ouvinte, mas a situação, só para ter um esboço, né, uma ideia disso aí. Gente, 1-0, hein? 1-0 para o Brusque, deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidamente aqui no Brasileirão. Fluminense 3, Atlético Mineiro 0, finalzinho, Inter 2, Botafogo 0 nos acréscimos, 0-0 Bragantino e Grêmio, e 21 horas tem Corinthians e Mirassol. Na Série B, final, Chapecoense 1, Novo Horizontino 0,
Acréscimos de Volta Redonda e Goiás 0-0, 20-30, Ferroviária e América Mineiro. E o Barra é campeão da Série D de dado, empatou com o Santa Cruz em Santa Catarina 0-0. No primeiro jogo na Arena Pernambuco, o Barra de virada venceu por 2-1. O CH vem já com esse Brusque 1.0 2024. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Bandeirantes. Dominando na grande área, atenção, virou pro gol, quase Luiz Felipe faz o gol de empate na rede pelo lado de fora. Chegada forte, começou num latereio do Diego Tavares em PP. Luiz Felipe, que é um dos únicos titulares mantidos na equipe desta noite. Serginho, falta para Ponte. Parede, lateral esquerda da grande área, vai para a cobrança Serginho, 43 e 42, pode ter jogada ensaiada. Gustavo Teles está ao seu lado, atento o goleiro Matheus Nogueira. Gol da direita, você em casa acompanhando o ataque da direita, à direita do seu rádio, do seu dispositivo eletrônico. Serginho olha para a bola, olha para os zagueiros que estão na área para ajudar. Ele vê o Diego Tavares na meia-lua para pegar o rebote, ele vê ao seu lado a presença do Teles para uma jogada ensaiada. Arma a barreira com 2, o Matheus Nogueira, 44, direto pro gol! Matheus Nogueira! Ele surpreendeu a todo mundo, o Serginho meteu a sapata direto pro gol. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Bom, CH, 20 minutos, gol do DG, 1-0 Brusque, reprisamos aí a 40 minutos, Luiz Felipe tentou, girou dentro da área, chutou na rede, lado de fora, né? O Serginho cobrando falta, também tentou uma falta lateral, mandou direto, o goleiro, né, deu aquela rebatida, e o Miguelzinho, rapaz, sofreu 2 faltas, essa inclusive que o Serginho pegou e bateu, uma aos 46 também. Miguelzinho fez o que pôde, CH.
Daqui a pouco eu vou passar a cola do Campeonato Paulista para você, tá? Exatamente. Escrevi aqui com todos os pontos para o amigo entender como será o Paulistão. Não é? Tem conselho arbitral, essa coisa toda, mas através do Paulo Vinícius Coelho, PVC, ele desvendou e colocou na sexta-feira como será o Campeonato Paulista, exclusivo dele. O Edu, é o seguinte, a Ponte entrou muito modorrenta o jogo. Tocando de lado, o time desconcentrado, sem a intensidade que o jogo precisa, sem aproveitar os jogadores que estão entrando como titulares, a oportunidade que estão recebendo. A Ponte não começou bem a partida, tanto é que teve pelo menos 2 lances antes do gol, e no momento do gol houve falha do João Gabriel, houve falha do Edson, houve falha do Wanderson e houve falha do Pedro Rocha. Para mim, foi um lance absolutamente defensável. Ele ficou escondido atrás dos jogadores ali, ele tinha que ter achado a bola. E a bola foi no meio do gol. Lamento muito. Nada contra o Pedro, eu tenho o maior respeito por ele, mas ele falhou para mim no gol. Outro detalhe, né? Você pode até discutir essa coisa ou outra, mas o Klein, para mim, ele além de ser um bom árbitro, ele pode fazer uma porcaria de trabalho no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, teve um lance, que foi o último do jogo, que para mim houve pênalti. O zagueiro está em cima da linha, vira o corpo, acho que é o Wanderson que chuta, a bola pega no braço do jogador do Brusque, pênalti. Pênalti. E a arbitragem nem tchum, né? Não sei nem se VAR chamou, se não chamou. De qualquer maneira, a Ponte começou mal o primeiro tempo e terminou bem. Fazendo variação de lado, ora com o João Gabriel, ora com o Miguel do outro lado, por dentro também funcionando. Eu gostei dos 25 minutos em diante da Ponte. Se repetiu performance, essa intensidade, vai empatar o jogo. Agora, não pode mais acontecer do que aconteceu no primeiro gol do Brusque aí. Uma tremenda falta de concentração do time. Eu espero que o Marcelo Fernandes dê uma chacoalhada nesse time, né? Chame os jogadores, chame de maneira veemente mesmo. Porque se a Ponte pelo menos não correr, não se dedicar, não ganha a bola dividida, não ganha a segunda bola. Então vamos ver se a Ponte volta para o segundo tempo. Eu não mexeria no time, Edu. Olha, final Fluminense 3, Atlético Mineiro 0, final Inter 2, Botafogo 0, terminando em Bragança, Bragantino e Grêmio 0-0. Agora, CH, você vê os laterais estão um pouco presos, né? João Gabriel, esse gramado aí, sintético, ele atrapalha. A Ponte também não treinou, e mesmo que tivesse treinado, não é 1, 2 treinos que vai dar aquela... Mas você sabe que nós conversamos com o Bernardo, técnico do Brusque, aqui na Rádio Bandeirantes, na sexta. E eu fiz essa pergunta para ele. Falei, o gramado artificial, ele dá uma vantagem significativa para o seu time? Ele falou, nada disso. Pegue todos os jogos que o Brusque fez, ele tem menos que 40% de aproveitamento em jogos em Brusque. Então, é ruim para quem visita e é ruim para o Brusque também. Ele deu essa cornetada no gramado aqui na sexta-feira pra gente. Então, não é desculpa, Edu. Não é desculpa. Você estar atento, concentrado, bem posicionado, não tem nada a ver com o campo. Não é? Tem nada a ver com o campo. Então, se a Ponte continuar nesse ritmo aí, que ela terminou o primeiro tempo, ela tem grandes chances de empatar o jogo. Eu não sei se o PP viu o retorno aí, PP. A Ponte, o PP deve estar comendo, né? PP deve estar comendo. Tô aqui, Edu, tô aqui. Come pouco, minha sorte. Não, na verdade ele tá aguardando. Depois tem um jantar com a namorada, essa coisa toda. Edu, safra jovem. Ele tá cheio de graça, viu? Ô, CH, você viu aí que já chegou um protótipo do Roger Williams aí, descolorido? 2026. Não me pergunte o que eu achei. Por favor, não faça essa pergunta pra mim. Antigo, sabe? Rapaz, eu tô parecendo o Roberto Leal. Tá. Tá sim. Platinado. Tá sim. Já chegou. A gente provocou, daqui a pouco vai chegar uma sua aí, não sei não. Vai começar o segundo tempo, por enquanto o Brusque 1-0 e pro show continuar na Bandeirantes, o moço de Americana. Vai começar o jogo, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, vamos nessa quinta rodada.
Grupo C do quadrangular da Série C. Bola rolando em Brusquina. Comando de Carlos Batista, aqui você está na Bandeirantes, sente o peso. Ó, os caras, vem aí Clinton, lado direito do campo, atenção. Ele chutou livre, bateu na trave, o rebote é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol, é gol. Guilherme Pira, gol! Do Brusque! Com 30 segundos do segundo tempo, Guilherme Pira, ele não perdoa, ele marca. Depois de grande jogada de Clinton, o nigeriano puxou na perna esquerda, bateu na trave esquerda com o goleiro vencido. Aí falhou na sobra de novo o João Gabriel. Empurra sozinho Guilherme Pira, bola pro fundo do gol da Ponte. E diga-se de passagem também no primeiro lance do chute, o Pedro Rocha não foi na bola. Falha de novo a Ponte, volta dormindo. O Brusque, quem diria, senhoras e senhores, faz o segundo gol. 2 para o Brusque, 0 para a Ponte. O que vale é o detalhe, conta aí Pedro Piscinato. A lei que não falha no Brasil, a lei do ex. Com menos de 1 minuto do segundo tempo, o Brusque amplia o placar, como você bem disse, o Pedro Rocha vendido tanto no chute do Clinton, que acabou acertando a trave, quanto no chute do Guilherme Pira para aumentar a vantagem para o Brusque. E já já eu confirmo a alteração na Macaca. Daqui a pouco, alteração na Ponte do técnico Marcelo Fernandes. 2 minutos de bola rolando com 30 segundos o gol da Ponte. Diga, Pepe. Alteração. Entrou estreando com a camisa alvinegra Ricardo Oliveira, camisa 99, no lugar do Bruno Lopes, 77. Ricardo Oliveira faz o seu primeiro jogo, hein? Primeiro jogo com a camisa da Ponte Preta. Bruno Lopes ficou nos vestiários na volta para o segundo tempo. Ô, CH, que é que foi isso, CH? Menos de 30 segundos, gol dos caras, hein, CH? Bola no costado do Kelvin, trouxe a bola para dentro, os volantes da Ponte totalmente dormindo e lentos. Aí quando acontece a primeira batida pro gol, que a bola pega no pé da trave do Pedrão, o seu Edson vai pra bola e vira o traseiro pro jogador que bate. Isso não existe. Aí no rebote, o jogador do Brusque, sem marcação, deu um tapa. E vem a Ponte. Atenção, vem Macaca pelo meio. Deixa Luiz Felipe, passou aqui, bolão, entrou na área, Tavares bateu, é gol! É gol, 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 é gol. Da Ponte! Diego Tavares, camisa 7. Ele não perdoa. Diego Tavares marca para Ponte Preta e faz explodir a pátria Ponte Pretana. Na marca de 3 minutos, são gols relâmpagos do segundo tempo. Uma infiltração rápida, um passe muito bem feito, açucarado, o garçom sem 10%. Tavares entra, bate ela mascadamente, vai morrer no fundo do gol de Matheus Nogueira. A Ponte desconta, fatal, letal, Diego Tavares. 2 para o Brusque, 1 para Macaca. O que vale é o detalhe, conta aí, Pepe. Considerado o 12º jogador desse time da Ponte Preta, Diego Tavares, com muita sabedoria e com muita sede, aproveitou o bom passe do Luiz Felipe e diminui para a Ponte Preta no Augusto Bauer. Diego Tavares, camisa número 7, marca seu primeiro gol com a camisa da Macaca. KS Tubos, especialista em hidráulica, tudo em tubos, válvulas e conexões, produtos para setores industrial e residencial. Acesse kstubos.com.br. Alô, Eric Vinícius, um abraço para você, tá ligado na gente lá em Limeira, acompanhando a nossa jornada esportiva. Obrigado, Eric, é mais um da nossa equipe da Secretaria Municipal de Tecnologia e Eficiência.
Muito obrigado pelo carinho, tá em Limeira, toda essa grande região ao acompanho da Bandeirantes. CH, o gol da Ponte providencial, hein, CH, para não deixar os caras mandarem muito no jogo no segundo tempo. Olha o Brusque. Pode continuar, CH. É o seguinte, meu caro Roger. A Ponte, de novo, eu estava comentando e aí acabou saindo o segundo gol, não, o gol número 1 da Ponte, né, o 2-1. Não dá para jogar uma partida dessa. Olha o drible que o Kelvin tá jogando de calça jeans molhada, não é? Irreconhecível o jogador. O Edson completamente fora de órbita. Os dois volantes distantes das jogadas, não é? Vamos ver se num lance fortuito, olha a Ponte. Não deu em nada também. Nós estamos sem condições de acompanhar aqui, CH. Então por isso que agora eu vi no replay aqui o que aconteceu. Vou até narrar de novo, até pro lance da defesa. Mas de fato imagens totalmente congeladas a partir de Brusque. Então vamos lá, para ter o corte para a defesa do jogo. Vem Clinton pelo setor direito, traz o time do Brusque. Pedalou pra cima do Kelvin. 1-2, corte, bateu, perna direita. Pedro Rocha salva com os pés. Se redime, faz uma grande defesa o Pedrão, hein? Pedro Piscinato. O Clinton colocou o Kevin pra dançar dentro da área da Ponte Preta. Bateu de perna esquerda, mas acabou parando no Pedro Rocha. Roger. Vai CH e depois na sequência a Ponte tentou chegar pela direita com o João Gabriel. Lances recuperados agora porque no ao vivo não tivemos condições aqui no estúdio de transmissão da Bandeirantes. E aí, CH? O que acontece é que é um jogo muito difícil de comentar. Porque todo jogo ele tem uma sequência, pelo menos de organização dos dois times, tanto da Ponte quanto do Brusque. O que a gente está assistindo em 7 minutos do segundo tempo é uma pelada. Uma verdadeira pelada. Então quando um ataca, todo mundo fica olhando, não pega, não marca, não tem cobertura e sai o gol. Aí 2-0, o Brusque comemorando, a Ponte foi lá, fez uma tabelinha envolvente e fez o 2-1. Então é um jogo cheio de erros. Erros do Brusque e erros principalmente da Ponte. A defesa da Ponte tá uma brincadeira de salão. Jean Paul tá saindo, camisa 4, tá saindo... Momentaneamente fica com 10 o time do Brusque. Placar de 2-1 para o Brusque, 2 gols no segundo tempo, estamos com 8 minutos. A Ponte também está com o João Gabriel fora. Aquela finalização do João Gabriel, ele e o camisa 4, o Jean Paul, se machucaram. Os dois estão fora, já o árbitro gaúcho vai autorizar para entrar. Desktop Empresa, seu negócio merece a melhor internet de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Tenta descer a Macaca, linda jogada, bonito balão, vem para o campo de ataque, lá vem Macaquinha. Sobrou bola para o meio para tirar. A Ponte teve mais uma alteração ou não, Pepe? Só aquelas? Apenas o Ricardo Oliveira no lugar do Bruno Lopes. Domina Kevin pelo lado esquerdo do campo, de perna canhota faz a soltura de bola, lado esquerdo para Luiz Felipe. Luiz Felipe tabela com o Serginho, volta a bola com o Luiz Felipe, chama para dançar o seu adversário, toca essa bola à frente. E aí vem para sofrer a falta, jogador da Ponte Preta. Falta para Macaca no campo de ataque, em PP. O Alex Mangabeira, camisa número 30 da equipe do Brusque, deu uma pegada ali no garoto Miguel, recebeu o cartão amarelo, primeiro cartão do jogo. Cartão amarelo pro jogador do Brusque. Nem todos são bandeirantes, né, meu amigo? TV Bandeirantes é TV Bandeirantes, o resto é resto. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo para você tudo que é de melhor. Salsicha Seara, sabor de versatilidade para o dia a dia, para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Lá vem Ponte, Ricardo Oliveira arrisca de longe, Matheus Nogueira faz a defesa, Pepe. De perna esquerda, o Ricardo Oliveira, estreante da noite, tentou, mas acabou parando em Matheus Nogueira, 2-1 para o Brusque. Você me confirma, Pepe, o cartão amarelo do Brusque, hein? Alex Mangabeira, camisa número 30 da equipe de Santa Catarina. Quase 10 minutos do segundo tempo, você ligado no futebol da Bandeirantes. Daqui a pouco eu vou dar uma passada pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe seu like pra mim. A meta era 150. Eu acho, CH, que você já pode aumentar essa meta de like aí, viu?
E a gente vai bater 150 com facilidade. A Ponte vem, derrubado o jogador do Brusque, falta de ataque da Macaca. 200 no mínimo. 200? Senta o dedo aí, ajuda a gente. Por favor, ajudem a gente. 139, é engraçado que o CH vai falando, vai mexendo aqui o placar dos likes, é muito legal. 139 já, o CH pediu 200. Alô, Sidney Faria. Alô, Ayrton Davi, vamos ganhar o derby. Alô, Silvio Quitério Santos, 35 segundos. Pedro vai levar uma sacola e vamos ganhar o derby. Ele é torcedor do Guarani. Paulo de Tarso aqui também. O Matozinho a semana inteira pedindo o time titular. Tá reclamando do time misto da Ponte Preta, que tenta vir de novo pela direita, a batida cruzada do João Gabriel, tira uma zaga da equipe do quadricolor catarinense, tenta virar contra-golpe, chutam lá pela ponta esquerda, tranquila, a bola sobrou com o Anderson, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 11 minutos, segundo tempo. Quinto sinal marca 8h45, hora esportiva do Brasil. Elton Grimaldi na mesa marcou comigo, confirmo. 2 para o Brusque, 1 para a Ponte Preta, Edu. Daqui a pouco, 21 horas, tem Corinthians e Mirassol. Lá em Bragança, o John marcou aos 60. Final, Bragantino 1, Grêmio 0. Grande Lucas Pessoa salvando a gente aqui. Agora nós já estamos vendo tudo de novo. Muito bom, muito importante. Quase 12 minutos da segunda etapa. Arremesso lateral para a equipe da Ponte bater na risca divisória do campo. Engraçado que mesmo com convocativa, tudo mais, a torcida dos caras não vai mesmo, né, Pepe? Até porque não é uma torcida de grande número, uma torcida de massa. Então, realmente não enchem o estádio Augusto Bauer. É um estádio de 6.025 de capacidade, recém-reformado, né? Com esse gramadão sintético aí. Mas não vai, a galera realmente não empolga. A torcida da Ponte lá fazendo muito mais barulho. Cerca de 100 torcedores da Macaca presentes em Santa Catarina. 12 minutos. Cuidar bem do seu dinheiro é o primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e seu dinheiro são mais do que números. É segurança, confiança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Bola tocada à frente para o Ricardo Oliveira. Cama de gato para cima dele, pediu a falta. O árbitro deixou o jogo seguir. Volta para a equipe quadricolor. A equipe hoje veste amarelinho. A equipe do Brusque. Alex Juan domina pelo meio. Entrega lateralmente soltando para Bernardo. Bernardo atrás para Jean Paul. Jean Paul toca essa bola devolvendo para Alex Juan. Lado esquerdo no campo defensivo. Já rompe a linha demarcatória do campo. Soltando a bola do campo de ataque. Guilherme Pira tenta ficar com ela. A Ponte vem na roubada. Serginho ficou com ela. Vem Alvinegra. Vamos lá, neguinha. Bola do Gustavo Teles pela direita. Pegaram o Diego Tavares. Ele olha para o árbitro e pede um cartão. 4 não vai dar o cartão da sua falta. É falta para a Ponte no meio de campo aí, hein, Pepe? O Alex Juan, capitão da equipe do Brusque, deu uma pegada ali no Diego Tavares e ele reclamou, pedindo mais um cartão para a equipe quadricolor. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. João Luiz Galo escreve aqui: a Macaca gosta de dificuldades, sempre foi assim. Valeu, João Luiz, deixa o like aí. Fernando César Dearo, um abraço pra você. Regis Celestino, vamos virar Macaca. Regis de Boston, Estados Unidos. Massachusetts. Da onde? Massachusetts é o estádio. Sensacional. E Boston é a cidade. Um abraço pra você. Osmar, um abraço pra você. O Osmar Dangar concorda com o CH de que foi pênalti naquele segundo final do jogo, hein, CH? Eu também concordo que a pronúncia da cidade aí norte-americana foi muito bem feita. Parabéns, Roger. Mano, eu sou de Americana, com esse nome aqui, Roger Williams, se eu não falasse o nome Massachusetts corretamente, podia abandonar a carreira, né? Olha lá, ó. Terra do rodeio, do country. É isso. E aqui pegaram o Climpton, hein? O cara começou a crescer no jogo no segundo tempo. Pegaram a canela direita e vai vir um cartão aí para a equipe da Ponte Preta. Cartão amarelo para Serginho. Chegou atrasado, acabou acertando o camisa número 17. Um cartão para cada lado. O Bianor Paulo Melo, boa noite, manda um abraço pro Chicão em Indiaporã, aniversariante. Ô Chicão, Indiaporã, um abraço aí pra vocês de Indiaporã. Cidade bonita, fica em frente a Oroeste, duas cidades
ligadinhas ali. Um abraço para você, Chicão. Parabéns. E o Brusque vai mexer. Vem aí alterações do técnico Bernardo Franco na equipe quadricolor Piscinato. Isso mesmo, saindo com a camisa número 9, o Olávio, para a entrada do camisa número 20, Douglas. Também saindo o autor do primeiro gol, DG, com a camisa 27, para a entrada do 18, Tomás Costa. Tomás Costa vem aí, também vem aí o Douglas. São alterações que ele, Bernardo Franco, também fez contra a equipe do Guarani. Tomás Costa e Douglas foram exatamente as alterações que ele fez no começo do segundo tempo contra o Bugre. E, aliás, quando ele fez essas alterações, o time do Brusque foi muito mais para cima. Então, atenção, Ponte Preta, luz amarela piscante nesse momento do jogo. Aquela falta ainda do cartão amarelo para o Serginho. Aquela falta vai ser batida agora com 16 minutos. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 16,5 segundo tempo. 2 para o Brusque, 1 para a Ponte Preta, Edu. Brasileirão tudo encerrado, Fluminense 3, Atlético Mineiro 0, Inter 2, Botafogo 0, Bragantino 1, Grêmio 0, daqui a pouco tem Corinthians e Mirassol. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Douglas tenta dominar, perde a bola, melhor para a equipe da Ponte. Domina com Edson, sai para o jogo, bola aberta com João Gabriel no campo defensivo. Já soltou a bola pelo meio de campo, vem de cabeça. Costurando ali o Serginho, abrindo pelo setor direito do campo. João Gabriel vai tentar sair na arrancada. Na sobra, Jean Paul vem para tirar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Alô, Valdecir Perpétuo da Paz. Bora, Macaquinha, ele escreve aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, Riciotti. Um abraço a todos da Band, direto da Flórida. Olha aí, tá lá, audiência norte-americana, presente aqui na Bandeirantes. Alô, André Luiz, vamos virar ponte, escreve aqui, Thiago Giannini. Toda essa grande massa comigo, deixando o like. A meta que o CH colocou é 200, a minha 150, mas já passamos, 155, restando 45 para batermos a meta de 200 likes. Vocês sabem, hein? Chegou a duzentão, é gol da nega véia. Quer duvidar? Então deixa de dar o like aí, o azar vai ser seu. Eu queria que você deixasse o like para chegarmos rapidamente a 200. Isso empolga toda a equipe da Bandeirantes, que faz sempre um trabalho muito especial para você. Domina aqui atrás o time da Ponte, Gustavo Telli solta a bola para Edson, lado esquerdo do campo, vai apertar da marcação 18 que acabou de entrar, Tomás Costa, solta essa bola no comando buscando o Ricardo. Foi bola mal passada, agora a recuperação dos caras. Lá vem Bruscão, lado esquerdo do campo, Alex Juan faz o lançamento, buscando do outro lado aqui o nigeriano Clinton. A zaga da Ponte tira, agora de novo contra-golpe, boa, Serginho lançou lá pela ponta direita, aliás vai dominar o Diego Tavares dominou, vai pra cima, boa finta, linha de fundo, bateu cruzado, se empolgou, e ela foi direto pra fora, hein, Pepe? Como você bem disse, ele se empolgou. O Luiz Felipe e também o Ricardo Oliveira estavam na área esperando esse cruzamento do Diego, o que não aconteceu, pegou muito mal. Tiro de meta para o Brusque. Tiro de meta para bater o Bruscão. Aroma das ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo do sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. A Bandeirantes que hoje já transmitiu com Leandro Boles o empate do Guarani com o Náutico 1-1. Guarani vencia. Tinha tudo para já carimbar o seu acesso. Teve um jogador expulso, tomou o empate e agora se vê obrigado a vencer o derby. Derby semana que vem, e derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. 19h30 CH é o seguinte, 55% de posse para os caras, 45% para a Ponte, 5 chutes a gol da Macaca, 1 para a equipe do Brusque. Tá errado aqui essa estatística, né? Os caras chutaram 2 vezes, fizeram 2 gols. Quer me derrubar o 365 né? Porque uma pegou na trave. Tá louco? Escanteios, 6-1 para a Ponte, 3 impedimentos do ataque do Brusque, nenhum cartão vermelho. E é isso aí, chutes para fora. O Brusque deu 4, a Ponte deu 2. Chutes bloqueados, a Ponte deu 2.
Aliás, a Ponte teve 2 chutes bloqueados e uma bola na trave deu a equipe do Brusque, mas que depois acabou a trave fazendo assistência praticamente para o segundo gol do Brusque de Santa Catarina. Dá 2-1 com esses números. CH, qual o retrato do jogo? O retrato é imprevisível. Sabe por que é imprevisível? Porque parece jogo de casado e solteiro. Vou repetir o que disse no outro comentário. Não tem um mínimo de organização, nem o Brusque nem a Ponte. O jogo não agrada. É um jogo cheio de erros básicos. Agora, né? O menino Luiz Felipe foi por dentro, driblando, e os caras do Brusque assistindo. Aí teve um encontro lá, um toque, parou o jogo e foi marcada a falta. Então, quem tiver um pouquinho mais de organização e atenção, ou ganha o jogo, fazendo mais um gol, que é o caso do Brusque, ou a Ponte empata, não é? É totalmente imprevisível por causa disso. Infelizmente, os jogadores que estão em campo, eles efetivamente não fazem uma boa apresentação até agora. Mais um cartão, jogador da Ponte caído, se lamenta muito o atleta Ponte Pretano, cartão amarelo para a equipe do Brusque. Luiz Felipe está caído e o cartão amarelo foi para o Douglas, camisa número 20 da equipe do Brusque. Deu uma chegada ali no Luiz Felipe, que reclama muito de dor. 2 cartões amarelos para a equipe de Santa Catarina. Bom, já chegaram também imagens. Se o VAR chamar, pode ser expulso, hein? Deu uma solada ali na panturrilha do Luiz Felipe. Mandou cobrar a falta. Vamos ver, já chegaram aqui imagens dos nossos ouvintes que descoloriram artificialmente por IA o cabelo do Pedro Piscinato. Ficou a cara do pagodeiro. É IA, inteligência artificial isso aí. Mais um cartão pro jogo, Douglas, camisa número 20. 22 minutos, tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. Em Brusque, Santa Catarina, o placar do time da casa, 2 para o Brusque, 1 para a equipe da Ponte. Edu Pinheiro. Na Série B, Chapecoense e Novo Horizontino, olha, terminou Volta Redonda 0, Goiás 0 e a Ferroviária marca, em Ferroviária 1, América Mineiro 0. Alô, torcedor, convocado pelo Carlos Batista, estamos nós mais uma vez empunhando o microfone forte e pesado da Bandeirantes. FM 85,7, aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, rumo aos 200 likes. Vem por jogo a Macaquinha, domina aqui no setor intermediário, Gustavo Teles. Ele evita a marcação do seu contrário, solta a bola do campo defensivo, abre com Edson. Edson com a sua chuteira azul, solta lateralmente a bola para Wanderson, capitão da Ponte no jogo de hoje. Vai fazer a soltura de bola direto para o câmbio de ataque. Mal errou, né? Botou muita força no lançamento, hein, Pepe? Pegou muito mal o zagueiro Wanderson, capitão, nesta noite buscava ali o centroavante Ricardo Oliveira. Bola ficou de graça para o goleiro Matheus Nogueira. Matheus Nogueira com ela, goleirão da equipe do Brusque. A bola vai sobrar pelo meio de campo, Miguel tenta procurar o melhor espaço, tá jogando muito o garotinho da Ponte Preta. Talismã da Ponte como titular, não tá negando fogo não. Arremesso lateral pelo setor esquerdo, Luiz Felipe cobra para o Edson, já vem para receber. Recebeu, levantou a cabeça, ele é o cara que inicia todas as jogadas da Ponte. Tocou lateralmente a bola para a presença do Teles, volta com o Luiz Felipe lá atrás com o Edson. A Ponte vai estudando melhor como entrar na área do seu adversário. Aí o levantamento de novo, né? Mesmo expediente da defesa para ataque, facilitando a defensiva da equipe do Brusque. Desta vez tentava achar ali o João Gabriel, que estava um pouco mais avançado, mas mais uma vez um desperdício da Ponte Preta. Desperdiça a Ponte Preta, que vai vendo o tempo passar, já são 24 minutos, 24 do segundo tempo, placar de 2-1, virou vencendo 1-0 Brusque, voltou para o segundo tempo, meteu 2-0 com 30 segundos de jogo, a Ponte rapidamente com 3 minutos em descontou com Diego Tavares e o jogo tá nessa. E vem os caras aí de novo pela direita, Tomás Costa levantou na boca do gol, passou por todo mundo, caiu na grande área, Tavares ajudando lá atrás, tem que se virar, tá a marcação pra cima dele, Guilherme Pires tira dali, tirou e tirou bem, rebote voltou aqui no setor intermediário, falta pra cima do Serginho, falta no campo defensivo, setor direito, diga CH. É aquilo que você falou, o pessoal tem que meter o dedo aí e chegar a 200 pra Ponte empatar o jogo. Já tem mais de 175, falta só 25. Mete o dedo aí, ajuda a gente, ajuda a Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique tá pedindo, Roger, Edu Pinheiro, Pedro Piscinato pela ponta esquerda. Mete o dedo aí.
Ô, Roger. São 177, não vamos chegar a 200. Faça como Luiz Felipe Maravilha, deixa o seu like aí. Tá acompanhando a gente lá em Divinópolis, Marcos Sakuragi. Um abraço, Marcos, para você também. Paulo Crespim, zagueiro Edson, jogador abaixo da linha da miséria. Se não consegue jogar na Série C, vem para aqui bancada, pelo menos paga o TC10. Ô Paulo, que corneta, meu amigo. E aqui Macaca vem, bola sobrou pela direita, bateu Luiz Felipe. Defendeu o goleiro Matheus Nogueira. Chute forte, hein, Pepe? Bom chute do Luiz Felipe, camisa número 27 do time da Ponte Preta, que deu assistência para o Diego Tavares. Desta vez arriscou um chute de fora da área, acabou parando no Matheus Nogueira. E o técnico Marcelo Fernandes prepara mais 2 alterações. Ele conversa com o Pedrinho e também com o Lucas Emanuel, garotos da base da Ponte Preta. Já novidades na Macaca. KS Tubos na cidade de Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Um abraço agora para São José do Rio Preto, ligado na Band. Alô, Ednei Gomes. A Ponte errou na estratégia, diz ele. Deveria ir com o time completo e matar o primeiro lugar. Leonardo Broto, um abraço para você. Guerreiro brasileiro, um abraço também, tá ligado aqui, deixa o like. Gelson Souza, a Ponte é o time da virada, a Ponte é o time do amor. Rodrigo Berto, abraço Rodrigo. Ponte empata e será campeão do grupo, eu tô contigo, Rodrigo. Eu tô contigo, Rodrigo. A Ponte prepara a molecada pra entrar aí, Pepe. E eu citei o Lucas Emanuel e o Pedrinho, o Thiago Oliveira, o Thiagão também está ali se preparando para entrar. Vamos ter alteração tripla na Macaca. Vem aí, Lucas Emanuel, Pedrinho e Thiago Oliveira. Olha, você tá preparando aí as alterações, o quarto árbitro tá apanhando ali da placa, mas CH, vai ser nitroglicerina pura na reta final, hein, CH? Talvez a molecada dê jeito, né? Porque esses que estão jogando até agora, só o Luiz Felipe é lúcido. Só o Luiz Felipe joga futebol. O restante é só trombada, mau posicionamento, time desconcentrado. E olha que o Brusque está fazendo um esforço gigante para tomar o gol de empate. E mesmo assim, falta competência para a Ponte. Vamos ver se com a molecada a coisa muda, Roger. Confirmando alterações na Ponte Preta. Saiu o Miguel, camisa número 8, para a entrada do Lucas Emanuel, 70. A placa mostrou a saída do João Gabriel para a entrada do Pedrinho, mas depois saiu o Serginho. Então, saiu o João Gabriel com a 20, entrou o Thiago Oliveira, 18, e também saiu o Serginho amarelado com a 37 para a entrada do Pedrinho, camisa número 80. Então os sangues novos na Ponte são Thiago Oliveira, 18, Pedrinho, 80 e Lucas Emanuel com a camisa 70. Chamou, falou, bate pesado. Por gentileza, Pedrinho, repita quem saiu e quem entrou na Ponte, por favor. CH, a placa mostrou saindo o João Gabriel e entrando o Pedrinho e depois o Serginho e o Thiagão, mas acredito que ele errou, então vamos lá. Saiu o João Gabriel com a 20, entrou o Thiago Oliveira, 18, saiu o Serginho, 37, entrou o Pedrinho, 80, e saiu o Miguel com a 8 e entrou o Lucas Emanuel, 70. Obrigado. E tá preparando o Bernardo Franco também, mais alterações. Eu vejo o Jean Paul sentindo dores, o zagueiro camisa 4 tá agachado, inclusive conversando com o árbitro. Porque a vida é feita de conexões, internet de 200 mega até 1 giga. A partir de R$ 79,99, acesse desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Batata, ó. Vai sair mesmo, camisa 4, Jean Paul, não vai dar pra ele. A TV agora mostra a galera Ponte Pretana. Tá na expectativa com a molecada em campo, sempre assim. Apertou, chama a base. Galera da Ponte esperando o empate, porque o empate já deixará a Ponte na final do campeonato da Série C. Pra disputar um título inédito, e eu vou dizer pra você, vai chegar com toda a força, salários sendo pagos. Tá ajeitando a casa. A Ponte vai chegar com tudo, mas tem que empatar o jogo aqui. Tá caído o Matheus Nogueira. O jogo mais fica parado nesse momento do que rola. Nogueira sentindo o goleiro dos caras, jogo parado. Será que é cera, hein, Pepe? O Matheus Nogueira, pelo que eu vi aqui no jogo no Moisés Lucarelli e agora no jogo no Augusto Bauer, até chora pra fazer uma participou da escola Gleger Zorzin de cera.
é o tempo inteiro caído o goleiro Matheus Nogueira. E o Gleger saiu pulando pra todo lado, menos onde tava a bola. Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor pra você. Acesse rochaautopeças.com.br. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Aquele spray milagroso na coxa do Matheus Nogueira. O jogo tá paradão, 30 minutos, meia hora de futebol, etapa final de jogo. 2 para o Brusque, 1 para a Ponte, Edu. No brinco, Guarani Náutico foi 1-1, público 10.700. O Guarani fez 1-0 com o Dentinho, final do primeiro tempo. O Paulo Sérgio empatou para o Náutico a 31 do segundo tempo. E o Alan Santos, zagueiro do Guarani, foi expulso antes do Bugre sofrer um empate. Confirmando na Série B, hoje, Chapecoense 1, Novo Horizontino 0. E 4 minutos de jogo na Neoquímica, Corinthians e Mirassol 0-0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Cara, o Brusque chegou com 5 gols sofridos em 4 jogos. É uma defesa realmente muito vazada. Agora já são 6 gols sofridos em 5 jogos. Tem que apertar, é uma defensiva complicada essa do Brusque. Tem que arriscar, Ponte Preta. Nessa reta final tem que arriscar. Mas tem que ter atenção também. Luiz Felipe vem com ela dominada, empurra aqui do campo de ataque para o campo defensivo, para o domínio do Pedro Rocha. Domina com os pés fora da grande área e sai pro jogo com o seu jogador de defesa. Já para a bola com o Luiz Felipe, 31 minutos. Esse é o futebol da Bandeirantes, comando do Carlos Batista. Deixe seu like para mim, já vou passar de novo na arquibancada virtual. No Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios de investimentos e muito mais, você tem um investimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 lojas ou WhatsApp, site web. Abra sua conta. Falta pra Ponte na ponta direita, diga CH. Eu queria saber quantos cliques, quantos likes nós temos, né? Porque é o seguinte, ó, 32 minutos, a Ponte precisa empatar o jogo. Então, mete o dedo aí. Bom, o Ayrton Davi acabou de deixar o like dele. E com o dele são 192. Faltam 8 likes para chegarmos a 200 likes no jogo. Eu falei que com 200 era o gol da macaca, hein? 192. Tem falta, Ponte Preta. Ponta direita. Falta para a macaquinha. Vai Pedrinho para a cobrança. Teve ouvinte que falou que o Pedrinho ia entrar e ia fazer o gol. Falta para a Ponte 1 na barreira armada pelo Matheus Nogueira, que já tá tudo bem. Pedrinho parte, levanta, faltou altura. A zaga tirou com facilidade, ela caiu no rebote aqui com o Diego Tavares. Ajeita lateralmente para o Luiz Felipe no grande círculo. Vem na caça o grandalhão Douglas como uma cegonha desembeçada na ladeira. Ele consegue fazer o lançamento lá pela ponta direita, vai chegar bem. Chega bem, bate cruzado, tenta Thiago Oliveira. Afasta a zaga do Brusque. A Ponte começa a pressionar. A Ponte começa a ir pro abafa, vai mexer o técnico da casa. Bernardo Franco vai mexer. Vai sacar o Bernardo, seu xará. E vem aí quem? Quem com esse cabelão bonito, esses dreads, esse estilo legal, toda essa negritude aí, hein, Pepe? Roberto, camisa número 16, vem aí na equipe do Brusque, entrando no lugar do Bernardo, que deixa o campo com a camisa 50. Roberto vem aí, 33 minutos. Já passamos de 200 likes, essa galera é demais. Latereio cobrado pela Ponte, rasga de cabeça, bota pra fora Roberto na sua primeira intervenção. Lateral pra equipe da Ponte bater, lá pelo setor direito vai Lucas Emanuel pra cobrança. Ele cobra até a presença do Luiz Felipe, deixou pra trás seu adversário, arrematou pro gol, voltou, rebote, chutou 2 vezes. E aí ela foi pra fora pela linha de fundo, hein, Pepe? Luiz Felipe muito desesperado ali buscando gol na primeira oportunidade. Acabou acertando o Edson, companheiro de equipe. Depois pegou de perna esquerda, mandou muito mal. Tiro de meta para o Brusque. Daqui a pouco tem registro internacional da audiência para a Seara. Está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. Encontre no Miga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Placar de 2-1 para o Brusque. A Ponte teve um possível pênalti na reta final do primeiro tempo, no último segundo que o CH cravou que foi. O VAR não chamou, também ia se complicar o árbitro, né? Já tinha estourado 1 minuto que ele tinha passado de acréscimo. Árbitro de 35 anos. E aí tem 3 sites que dão nacionalidades ou origens diferentes. Tem um site que fala que é de Poço das Antas, outro de Teutônia, outro de Porto Alegre. Quem fala que é de Porto Alegre é o site da CBF, então vamos ficar com
com Porto Alegre pro árbitro, que é professor e fez já 39 jogos no ano. 39 jogos. E é o primeiro que ele faz na Série C do Campeonato Brasileiro. Ele que marcou 6 pênaltis até aqui, apresentou 171 cartões amarelos, uma média de 4,3, expulsou 11 jogadores. É o árbitro da nova geração em que a CBF aposta demais. E vem pelo lado esquerdo a Macaquinha, vem com o Thiago Oliveira. Recolhe a bola, soltando no campo defensivo para Edson. Lateralmente a bola com o Gustavo Teles. Teles lá do outro lado com o Pedrinho. Vem buscar a bola o jogador da Ponte. Devolve com o Teles, setor direito do campo. Chega para cima dele Douglas. Sempre a chegada do Douglas é mais forte. Vem dominando pelo meio o time da Macaca com o Luiz Felipe. Sai da marcação do seu contrário do Tomás Costa. Depois não tinha para quem tocar. Falta para cima dele. E vai ter cartão. Vai ter cartão para o jogador do quadricolor. Mais um. Agora ele resolveu abrir cartões para todo mundo, Pepe. Isso mesmo. A TV não mostrou quem recebeu o cartão pela falta no Luiz Felipe. Foi o camisa número 18, Tomás Costa. Cartão amarelo para ele. E vem em falta para Ponte Preta, Pedrinho mais uma vez na bola. E há um tabu em jogo, né? Em Brusque foram 3 confrontos, com 2 vitórias para o time catarinense e um empate. Ou seja, a Ponte jamais venceu na cidade de Brusque, jogando contra o Bruscão. Falta para a Ponte, olha o levantamento de bola na grande área, buscando lá do outro lado o Thiago Oliveira. A zaga do Brusque tirou, a Ponte, portanto, vai permanecer no campo de ataque. Tem lateral para bater do lado esquerdo aqui na ponta esquerda. Vai com pressa, pegando a bola, 62, o Kevin com Y. Vai para a cobrança, toma distância. Já cobra curtinho aqui até o 27, Luiz Felipe recolhe, levanta na perna direita, botou na confusão, subiu de cabeça para tirar o Roberto. Vai voltar ainda para a equipe da casa, agora tem a opção do contragolpe. Dominou Clinton, tentou passar para Douglas, bem na sobra lá atrás. O Luiz Felipe é um gigante, cara. Ele tá em todas as partes do campo. E eu até olho para ver se não é o João Gabriel, mas o João Gabriel saiu, é ele mesmo, o descoloridão. O Luiz Felipe, o jogador mais importante da Ponte Preta neste quadrangular final, o motorzinho dessa equipe da Macaca nesta Série C. Alô, Alexandre Lima, Porto, Portugal. Aqui vai ter bacalhau e a Ponte garantida na final. Eu gostei, Alexandre Lima. Um like para você, garoto. E aí, CH, o Jurandir Vicente fala o seguinte, já tem 200 likes. Cadê o gol da Ponte? A gente fica prometendo. Os caras querem que a gente narre, comente, faça plantão e reportagem e ainda quer que a gente empate o jogo. É isso mesmo? É porque é uma questão de mística, né? Uma coisa extrasensorial. A gente torce, faz figa pra coisa acontecer, mas nem sempre acontece, né? Mas não acabou o jogo ainda, hein? Valeu, Jurandir. Fernando Toledo. Corre do Bom Jesus, Minas Gerais. Nega Véia empata, um abraço pro Edu Pinheiro. Fernando Toledo de Córrego do Bom Jesus, Minas Gerais, um abraço pra você, garotinho. Deixa eu ver se eu deixei alguém pra trás aqui. Daqui a pouco eu dou uma repassada. Professor Darcy dizendo que o Luiz Felipe tá arrebentando. Tá realmente no segundo tempo aparecendo demais, especialmente depois da saída do Miguel, é o grande nome da Ponte no jogo. Olha ele aí, pegou a bola, vai pra cima, vamos Ponte, desce Ponte, perna direita faz a soltura de bola lá no campo de ataque. Quase que pega na bola ali o Gustavo Teles. A bola vai sobrar aqui pro meio de campo, já vejo que a Ponte vai preparar mais uma, hein. Já já a Ponte prepara mais uma alteração. Vamos ver quem vem na Macaca aí. Ao que me parece é o Sérgio Rafael se preparando para entrar. Zagueiro Sérgio Rafael e a Macaca vem pela direita. Pedrinho levanta na boca do gol. Rasga por baixo como pôde. Pra tirar o Roberto, metendo pra escanteio. A Ponte vai mexer e a Ponte tem escanteio no jogo. Pepe. Como eu disse, Sérgio Rafael vem aí no time da Ponte Preta, entrando no lugar de Gustavo Teles, 35. Sai Gustavo Teles, entra Sérgio Rafael, meia dúzia na Macaca. E aí, o que você explica pra essa grande massa Ponte Pretana nessa alteração do Marcelo Fernandes em CH? Não sei se o amigo entendeu, eu não entendi nada. Ele tirou um volante para colocar o Sérgio, só se for uma jogada de bola parada para aumentar a estatura, porque parte tática, característica, de colocar um zagueiro, tudo bem que o Teles estava cansado também, né? E ele não tem tanta opção assim no banco, mas talvez seja para aumentar a estatura do time nessas bolas paradas. Só se for, e vai ser testado já agora essa estratégia, porque a Ponte tem escanteio. Mas o Brusque vai mexer também, hein?
Saindo 17, Clinton mancando ali com muitas dores, dando lugar ao Biel, camisa número 7 da equipe do Brusque. Biel 7 vem aí. O Brusque também queima as suas alterações todas. 40 minutos. 40 minutos, Grimaldi marcou na mesa de som com Lucas Pessoa no YouTube. Leandro Lopes, a central técnica, timaço do Gil Kleber, colocando você dentro do estádio gigantinho lá em Brusque. Escanteio pra Macaca. Já tá na área o Sergião Rafael. É escanteio pra Ponte. É de lá pra cá, gol da esquerda, como se fosse do Moisés Lucarelli. O gol do Portão Monumental aí do placar eletrônico. Você em casa imaginando, a Ponte te transporta pra dentro do jogo. Levantamento do escanteio muito forte. Passou por todo mundo, vai brigar por ela. Luiz Felipe protege o cabeludão. Roberto deixa a bola passar e ganha arremesso lateral. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 40 minutos, 41 agora, segundo tempo. 2 para o Brusque, 1 para a Ponte. Edu. Olha, é o seguinte, tivemos então no brinco hoje, Guarani e Náutico foi 1-1. Nesse momento a Ponte tem 10, o Guarani tem 7, o Brusque tem 6, o Náutico tem 5. Essa é a Bandeirantes de Márcio Batista. Vamos, Ponte. Tem tempo ainda, Ponte. O empate te leva pra final, nega véia. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi, você e o seu dinheiro são tratados com respeito. Lá você tem um amplo portfólio de especialistas para o seu perfil de investidor. Pegaram por baixo 18 da Ponte, calçaram o Thiago Oliveira. Falta e foi o grandalhão Douglas. Essa jamanta desembeçada que entrou só pra isso pelo jeito, hein, Pepe? E ele já recebeu o cartão amarelo, Douglas. Falta pra Macaca, Pedrinho mais uma vez assumiu aí as bolas paradas do time alvinegro. Vai, Pedrinho, capricha que eu tô contigo. 42 minutos, falta pra Ponte, é jogada que vai acontecer. Pedrinho parte, levanta na confusão, nas mãos do Matheus Nogueira pra esquentar o camisa 1 dos caras, hein, Pepe? E o Matheus Nogueira não tem pressa alguma, cai ali com a bola e agora repõe ela no jogo. 2-1 para o Brusque, a Macaca vai perdendo sua invencibilidade com o técnico Marcelo Fernandes. Alô, Múcio Antônio em João Pessoa, já deixou o like, um abraço, meu amigo, obrigado. Robson Luiz de Oliveira, tá todo mundo vendo que a Ponte está entregando o jogo para o Brusque, para prejudicar o Guarani, tá dizendo ele. Marcelo Fernandes está magoado com a diretoria do Guarani, olha a tese do Robson aqui. Tacando lenha no derby da semana que vem, eu leio tudo mesmo, aqui é tudo democrático. Só não posso falar algumas coisas que a galera escreve. Alô, Fernando Lima. Roger Williams é o Fernando de São Bernardo do Campo, a Ponte vai empatar esse jogo. Eu também tô achando que vai ser no finalzinho. Bola colocada na grande área, a zaga do Brusque já tirou dali. A verdade é o seguinte, só a Ponte joga, o Brusque assiste. Por isso, Ponte tem que acertar, tem que acertar. Olha o escanteio de graça aí, ó. Olha o escanteio de graça, os caras estão desesperados, Pepe. Escanteio desta vez pelo lado direito do ataque da Ponte Preta. Diego Tavares se prepara para a cobrança, vem bola na área, zagueirada da Ponte Preta presente por lá. Diego Tavares que fez o primeiro gol da Ponte. Vai para a cobrança do escanteio, parte agora a média altura. A zaga tira, uma falta de ataque, claramente. Sergião Rafael deu uma gravatola ali no Guilherme Pira, derrubou o cara, foi quase que um nocaute dentro da grande área. E aí, CH, agora é mais transpiração do que inspiração, hein, Carlos Henrique? A Ponte tentou de maneira desorganizada, né? De maneira afoita, com ligação direta, com cruzamentos que as bolas são jogadas para dentro da área. Não tem triangulação porque o time não tem entrosamento, né? Esse não é o time da Ponte. O time está completamente desfigurado. Então, o resultado a gente já esperava que poderia acontecer isso. Não temos bola de cristal, mas antes do jogo começar eu falei, esse time misturado, modificado, esse misto quente, é difícil dar certo, né? A Ponte está na vontade só, porque em organização, o Brusque não passa nem no meio campo, não é? Mas está ganhando o jogo, né? Foi mais competente que a Ponte. Tá ganhando o jogo, o Brusque, os números são todos a Ponte Preta no jogo nesse momento. Os números todos jogam a favor da Macaca. Mais chutes a gols, uma goleada em escanteios. A posse está muito parecida. A Ponte teve 103 ações de ataque contra 61 do Brusque, mas o Bruscão tá levando o jogo. Com falhas individuais, saíram os gols do Brusque, essa é a grande verdade.
E agora uma virada ruim do Luiz Felipe. Deu a bola de presente para os caras. Domina Guipira. Ele devolve a bola pelo setor esquerdo. Alex Juan coloca na grande área. Mergulha no meio do caminho. Edson para tirar de cabeça. Vai ajeitando para ali o Kevin. Não pegou a bola do Luiz Felipe. 4 vai dar quantos? Mais 6 minutos. Vamos a 51, portanto. A Ponte tenta apertar agora. Recuada a bola para Matheus Nogueira. Fica com ela o goleirão dos caras. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. É a estratégia do Marcelo Fernandes. Agora vai jogar tudo para cima do derby, né? Vamos ver se a estratégia dele vai se prevalecer. O Guarani precisa vencer o derby para subir. E a Ponte precisará, para não depender de mais ninguém, vencer o derby para chegar à final da Série C do Campeonato Brasileiro. 45 tem jogo ainda, Macaco, eu confio em você. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor para suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. 46, Luiz Felipe. Faz a enfiada de bola muito forte. Nesse gramado aqui é difícil, ela bate, pega velocidade. Aí o goleiro Matheus Nogueira vai lá para ficar com ela. Tentou apertar o Lucas Emanuel, mas a verdade é que o passe do Luiz Felipe foi muito mal, hein, Pepe? Luiz Felipe tentou o lançamento, acabou pegando muito mal. E aí era tudo que o goleiro Matheus Nogueira queria. Ele não tem pressa alguma para repor a bola. Como eu disse, Ponte Preta vai perdendo sua invencibilidade e deixando para garantir a vaga na final no Derby 212 na próxima semana. Alô, Gabriel Menossi. Alô, Rogerinho Teixeira. Alô, Rogerinho. Toda essa galera lá mandando mensagens para mim no arroba o Roger Williams lá no meu Instagram. 46. Agora teve uma falta, né? Jogador da Ponte Preta, o Wanderson pegou Douglas pegou o Douglas, falta aqui no campo defensivo, mais pelo ofensivo do Brusque, mais pelo setor esquerdo, falta e demora-se muito para a cobrança. Alex Juan está preparado para bater, o capitão dos caras com 47 minutos, parte, levanta, Sérgio Rafael, corta de cabeça, ela volta aqui no meio de campo, vamos Ponte, pegou essa bola Ponte, Ricardo Oliveira já botou para correr na ponta, o Tavares tá com fôlego, velhinho, hein? Conseguiu chegar ainda, rasga por baixo. Colocando essa bola pra fora, o Roberto, lateral para a equipe da Ponte. Ele já mandou todo mundo pra área, Pepe. Vai fazer o latereio, hein? Diego Tavares que assumiu essa função aí de cobrar esses latereios, levando a bola para a área do Brusque. Ponte Preta que ainda busca o empate nos últimos minutos. Alô, Abidael de Souza. Um abraço para você, alô, Silvio Santos, um abraço. É lateral, quase escanteio. Vai Diego Tavares para a cobrança. 48 agora, restando 3 para terminar. Parte, levanta, subiu de cabeça. Douglas, o grandalhão. Volta o rebote aqui pelo lado direito da equipe da Ponte. Luiz Felipe coloca na grande área, subiu de cabeça. Jampou para tirar. Jampou saiu ou tá no jogo ainda, hein? Ele tava mancando aquele momento lá, mas ele continuou, né? Sim, aquela hora quem saiu foi o Bernardo. O Jampou tava mancando, mas o Bernardo saiu. E o Guipira está caído no chão, leva a mão ao rosto. Leva a mão ao rosto, pressionada pelo Luiz Felipe para se levantar. A Ponte tem pressa. O relógio joga contra a Ponte Preta. Vai vencendo o Brusque, vai chegando a uma situação de sobrevivência na Série C. Vai chegando a 6 pontos. A última rodada vai ser de lascar, essa que é a grande verdade. Ele vai jogar contra o Náutico em Recife. A parada é duríssima, cara, mas tá tudo em aberto. Já a Ponte Preta recebe o Bugre no derby decisivo. Lateral para a equipe da Ponte, lá na ponta esquerda. Levantou o Kevin para a grande área. A zaga vem para tirar. Tem uma falta de ataque já marcada. Quando o Edson chegava para tentar a finalização, já foi parado o jogo, marcado uma falta. O Matheus Nogueira pede a torcida. E aí, Pepe? É o famoso perigo de gol, né, Roger Williams? O Roberto também, o Matheus Nogueira chamam a torcida para vir junto. O Brusque que vai conquistando sua segunda vitória consecutiva e deixa vivo o sonho do acesso. Edu Pinheiro, essa última rodada vai deixar tudo em aberto. A máxima pro futebol de Campinas é, se o Guarani quiser subir, vai ter que ganhar o derby, né, Edu? Tô fazendo aqui com empate. Com empate, Mas vai estar acontecendo ao mesmo tempo os jogos, né? Tá. Não dá pra jogar com a sorte, né? Não dá, exato. Olha,
Guarani, com esse resultado aí, Guarani, Brusque e Náutico, eles mantêm chance ainda, né? E a Ponte pode correr o risco de perder o primeiro lugar, né? E daqui a pouco eu vou explicar a situação. Grande Roger. Muito bem, o Edu já está preparando tudo isso para o apito final que vem já o maior pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Aqui está dando Bruscão, 2-1. Estamos no último minuto de jogo, senhoras e senhores. O Guarani tinha a chance de ganhar e já subiu e empatou. A Ponte tinha a chance de empatar ou ganhar para ir para a final, está perdendo. Os times de Campinas aumentam a dose de tensão para a última rodada. Vai ser um derby histórico no próximo final de semana. Vai parar Campinas como sempre para, mas este com gostinho especial. A Ponte já subiu, é verdade, mas quer chegar à grande final. O Guarani não subiu ainda, vai ter que ganhar o derby. E aí o Náutico, voltando para Recife, também já sabe que tem chances. Público. O Brusque, quem diria, também tem chances. Público e renda. Público, 1.792 torcedores, uma renda de R$ 24.420. 1.792. O gaúcho Rafael Klein mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. E deu Brusque. 2 para o Brusque Futebol Clube e 1 para a Associação Atlética Ponte Preta. Cai a invencibilidade de 7 jogos de Marcelo Fernandes à frente da Ponte. Com um time misto, a estratégia que foi adotada por ele não era segredo, ele avisou, deixou os caras aqui em Campinas. Agora, para chegar à final, vai ter que passar por cima do Bugre, jogando no seu estádio no Majestoso no próximo final de semana. KS Tubos, especialista em hidráulica, produtos para setores industrial e residencial. Parceiro das melhores marcas do mercado, acesse kstubos.com.br. Piscinato, que festa faz o Brusque em seu estádio, hein, Piscinato? O Brusque 2 vitórias consecutivas, jogando ao lado do seu torcedor. Curiosamente, sobre os 2 times de Campinas, de forma seguida, venceu o Guarani na semana passada, um jogo muito emocionante. Agora bate a Ponte Preta e o Brusque está vivíssimo na competição. Vai encarar o Náutico fora de casa na semana que vem, é bem verdade, mas um empate no derby pode, caso vença o Náutico e o derby empate, o Brusque está garantido na Série B do ano que vem. Veja vocês, hein? Que grupo é esse? Vem aí o apito final com Edu Pinheiro, em nome de Desktop, que tem agora plano de celular para você. 15 ou 20 gigas de internet com WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas. A partir de R$ 39,99 mensais. Acesse desktop.com.br. Vem aí, apito final, vem aí, Edu Pinheiro. Jornada Esportiva. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Futebol é com a Bandeirantes. Vai, vai, vai. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Edu Pinheiro. Meus amigos, Brusque 2, Ponte 1, Macaca perde. No Brinco foi 1-1 Guarani Náutico com 10.700 de público. O Dentinho marcou para o Guarani a 47 do primeiro tempo. O Guarani teve o Alan Santos expulso a 28 do segundo tempo e o Náutico empatou com o Paulo Sérgio aos 31. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, essa Série C tem 2 grupos de 4, 2 de cada sobem e apenas o primeiro colocado de cada é que vai à final. A Ponte tem 10, o Guarani tem 7, o Brusque tem 6, o Náutico tem 5. Lembrando que amanhã teremos no grupo B, Floresta e Londrina, São Bernardo e Caxias. A última rodada vai ser tudo às 17, tanto no grupo B quanto no grupo C, onde estão Ponte e Guarani. Tudo 17 horas, sábado que vem. A Ponte com 10 pontos, ela precisa do empate no derby, ela fica em primeiro, vai à final. A Ponte, todo mundo sabe, já subiu. O Guarani, se empatar, faz 8 pontos, mas ele pode ser ultrapassado pelo Brusque. Se ganhar em Recife, o Brusque ultrapassa o Guarani se empatar o derby. E o Náutico já é um pouquinho mais complicado. O Guarani se empatar, ele pode se classificar também. Porque se o Náutico ganhar do Brusque em Recife, ele vai a 8 também. Fica Guarani e Náutico com 8, e aí dá empate em pontos, dá empate em número de vitórias, dá empate no saldo. Aliás, no saldo, aqui que tá o problema. O Náutico tem -2, o Guarani tem 1 positivo. O Náutico precisa ganhar de 4 do Brusque para ultrapassar o Guarani se der empate no derby. Agora, o Brusque não, só depende dele. Ganhando de 1-0, o Brusque ultrapassa o Guarani, ele vai a 9 pontos contra 8 do Guarani se der empate no derby. Outra coisa também, se o Guarani vencer o derby, fica 10-10, Ponte Guarani, dá empate em número de vitórias. No saldo, vai dar empate 2-2, gols pró, aí dá Guarani. Aí vai dar 7 contra 5. Então, por isso, se o Guarani ganhar o derby, ele chega em primeiro lugar nos critérios de desempate e vai para a final. Enfim, é muita coisa, muita temática aqui, muitos números, mas de qualquer maneira fica aí a outra vaga entre Guarani, Brusque e Náutico, fica aí para sábado que vem, a diferença é que o Guarani ssó depende dele. Vamos lá, oi Pepe, o seu destaque é qual foi o público em Brusque, Pepe? 1.792, Edu, 1.724 torcedores estiveram em Brusque, contando as duas torcidas, é claro, uma renda de 24.420. Meu destaque é que esse derby 212 vai pegar fogo, Edu. O derby sempre é um clássico à parte, um campeonato à parte, melhor dizendo, e ainda mais esse 212 aí, clássico de número 212, que vale uma vaga na final desta Série C, Edu. Tá, no Guarani o Alan Santos ele foi expulso, né? E na Ponte teve alguém suspenso aí, Pepe, não, né? Não, Edu, os jogadores que estavam pendurados, o Diogo Silva e o Elvis, nem viajaram com a delegação e o Arthur cumpriu suspensão. Ponte Preta não tem nenhum problema, na verdade, por suspensão para o derby 212. É claro, tem alguns jogadores no DM, o Léo Oliveira e o Gé, serão reavaliados aí durante esta semana. Você vem já no craque, Pepe. Combinado, Edu. Vamos dar uma comentada lá, vamos lá. Brusque vence por 2-1. Olha, o DG a 20 minutos, 1-0 Brusque.
E aí no segundo tempo, a 30 segundos, Gui Pira, ex-Ponte, fazendo 2-0. E na sequência, o Diego Tavares marca para a Ponte. Há 3 minutos o gol da Ponte, Diego Tavares. E depois chute aqui, chute de lá, chute daqui. E o Pedrão fez uma bela defesa aos 6 minutos. O comecinho do segundo tempo pegou fogo, depois foi chutão pra lá, chutão pra cá. Oi, CH, Brusque 2, Ponte 1. Edu, apesar da força de vontade, da garra dos jogadores da Ponte, não é? Não teve futebol. Não teve futebol. Né? Não teve organização, não teve entrosamento, jogadores sem confiança. Natural. O técnico mexeu do jeito que mexeu no time titular, não dava para esperar outro resultado a não ser uma derrota. A Ponte tentou com todas as forças. O que se salvou aí foi o Luiz Felipe. O restante foi o circo dos horrores, principalmente o setor defensivo. João Gabriel, o Anderson, Edson e olha, o Kevin foi uma decepção. Eu até comentava em off, você sabe disso. Antes do jogo começar, falei, poxa, esse Kevin, ele tá jogando melhor que o Arthur. Esqueçam o que eu acabei de dizer. Eu retiro o que eu falei. Porque se numa partida como essa, ele não consegue jogar, ele foi um dos piores jogadores em campo, com todo respeito. Ele e o Edson. Além do Pedrão. E pra mim falhou. Não é? Então, nos dois gols. Então, como é que você vai salvar alguém dessa nau Ponte Preta? Desse jogo horroroso que foi desenvolvido diante do Brusque? Não é? Com um garoto? Então não dá pra ficar cobrando os jogadores. Mas eu tenho que dizer o que aconteceu na partida. O único jogador lúcido que jogou futebol, tentou fazer tabela, arrastar a bola, chutar no gol, foi o Luiz Felipe. Na frente, vamos ver aqui. Miguel até teve no primeiro tempo uma oportunidade legal, deu 2 fitas, tomou 2 faltas. O Diego Tavares também se esforçou bastante, mas produção, não é? Nem o Bruno Lopes se salvou. Aí começou o técnico da Ponte colocar um monte de jogador aí e não tinha muito o que fazer também, né, Edu? Você olha no time titular, você percebe o tamanho da fragilidade do esquema, do time, das peças escolhidas, imagina no banco de reservas, não é? Tanto é verdade que no final do jogo ele tentou colocar o Sérgio Rafael como centroavante, né? Tava a Ponte ganhando muito escanteio, muita bola parada, foi uma aposta válida do Marcelo Fernandes, mas o grande equívoco para mim foi, Edu, a escolha do time titular, o misto quente da Ponte. Não podia dar, infelizmente não poderia dar outro resultado, uma derrota. Agora ficou tudo para o derby. E como diria o profeta, será metal esfregando em metal. Gol do Corinthians em Michael, Corinthians 1, Mirassol 0. Boa noite, Edu. É o Daniel Bernabé, contador da Avenida Industrial, estava em Natal, agora vai voltar aqui para Campinas e retomar as suas atividades contábeis, né? Gente, é o seguinte, então vai pegar fogo, hein? Sábado que vem, derby campineiro, seja o que Deus quiser. Se der empate, a Ponte fica em primeiro, vai pra final. Se o Guarani vencer, o Guarani sobe e vai pra final. Agora, o Náutico e o Brusque e Náutico dependem do resultado da Ponte, resultado positivo. Basicamente é isso. E o Guarani com empate também pode subir. Desde que o Brusque não vença e desde que, se der Náutico, não goleie. Basicamente é isso, para não ficar muito número. Vamos ao craque do jogo, 21h37. O craque do jogo. Olha, o craque do jogo é Roger Williams. O que você tá pensando? É do jogo, hein? Pode ser do Brusque também, Roger. É verdade, Edu. Mas, muita repercussão lá em Brusque, hein, cara? O jornal, o município, as redes sociais, os caras estão... O futebol de Campinas ressuscitou o Brusque, quem diria, cara? Uma festa tremenda lá no sul do país, muita repercussão mesmo. Mas, Edu, que bom que você falou isso, porque e essa é a nova regra, né? Porque eu vou votar no Guilherme Pira. Com menção honrosa demais ao Miguel, esse menino vai dar samba, hein? Vai dar samba. Com uma menção honrosa ao Serginho, sempre muito preciso. Luiz Felipe correu por demais, o Tavares fez o gol. Mas assim, não, né? A Ponte parece que hoje não tava interessada, não tava interessada.
fez meio que pouco caso, na minha opinião, do jogo, e erradamente, porque se ela empata, pelo menos, ela já estava na final. Então, pra mim, Guilherme pira. Além de ele fazer o gol com 0 minuto, 30 segundos do segundo tempo, o gol número 2 do Brusque, é o cara que cava a falta, é o cara que para o jogo, ele pensa demais. Aqui não luziu, mas lá é o cara, é o motor do time do Brusque. Pra mim, o craque do jogo, Edu. Perfeito. Segura, Pepe, você vem aí com o destaque final. O CH, o craque, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os internautas que colocaram o dedo ali para dar clique e para dar like pra gente. O nosso sincero muito obrigado pela audiência, pelo carinho, enfim. De qualquer maneira, muito obrigado. Craque do jogo? Edu, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Luiz Felipe, pelo esforço e o mais tranquilo no jogo, ou pelo menos o mais lúcido. Luiz Felipe, nota 6 para ele, Edu. E ele que deu passe pro Diego Tavares fazer o gol da ponte aí. Muito bem, Luiz Felipe, cabecinha branca hoje. Pedro Piscinato, daqui a pouco. Vamos lá. Sim, Pepe, o craque. Alô, Edu, de volta aqui no apito final para votar no craque da partida. É verdade que a Ponte Preta não fez um grande jogo, não teve uma boa atuação, mas meu voto vai para um cara que vem sendo peça fundamental nesse time da Ponte Preta, principalmente no quadrangular final. O meu voto vai para o Luiz Felipe, Edu. Ele deu assistência para o Diego Tavares, vem fazendo boas partidas. Hoje jogou mais uma vez, mesmo com o time 80% reserva. O Luiz Felipe foi mantido no time titular, jogou muita bola mais uma vez. Então meu voto aí vai para o Luiz Felipe, que hoje estava loiro, Edu. Luiz Felipe, né? Beleza. Pepe, você não me ouve não, né? Tá, não me ouve, tá dando um problema. Luiz Felipe. Beleza, Pepe. Luiz Felipe, 2 votos. Contra o Guipira, Luiz Felipe aí eleito aí o craque do jogo, a Ponte perde de 2-1, Guarani empata 1-1 e pega fogo o derby campineiro sábado que vem. Só para adiantar aqui, a Ponte hoje, pera um pouquinho só, a Ponte, olha, como jogou a Ponte, só para adiantar aqui, olha, Pedro Rocha no gol, João Gabriel, depois entrou Thiago Oliveira, o Anderson, é o Anderson que fala, né, CH? O Anderson que esteve aqui conosco aí o Anderson, Edson e Kevin. Luiz Felipe, Gustavo Teres, depois Sérgio Rafael, e Serginho, depois Pedrinho, Miguel, depois Lucas Emanuel, Bruno Lopes, depois Ricardo Oliveira e Diego Tavares. Ricardo Oliveira, contratado no começo do ano, atacante, estreou hoje. Lucas Emanuel, da base, entrou hoje. Pedrinho, no profissional, primeiro mês do ano que entra, Pedrinho, né? São conhecidos aí. Realmente, a Ponte ficou no banco. O banco da Ponte hoje teve Matheus Kaiser, Rodrigo Souza, Sérgio Rafael, Thiago Oliveira, Danley Santos, que é zagueiro, Gabriel Braga, Lucas Emanuel, Pedrinho e Ricardo Oliveira. Sendo que Gabriel Braga, Lucas Emanuel, Pedrinho, tudo da base, né? E o Ricardo Oliveira que acabou estreando hoje, né? Então a Ponte realmente é uma equipe... Olha, resumindo, me ajuda aqui, CH, de titular, quem que tá? O Anderson, né? O Anderson teve... Luiz Felipe, boa, tá comigo, beleza. E o Bruno Lopes. E o Bruno Lopes, né? E o Bruno Lopes. Que hoje fez um papel diferente, né, CH? Hoje ele foi centroavante, né? O cara é enfiado, né? Beleza, então, não me despedi de você, muito obrigado, viu, Roger Williams? Eu não dormiria hoje se não tivesse um abraço seu, meu plantão esportivo favorito. Puxa, a La Jovem com uma pressa que eu vou falar pra você, hein? Valeu, Edu, até a próxima. Parabéns pelo trabalho, bom retorno na Americana. No sábado vamos ficar de olho, além do cobertura total do derby aqui também, nós vamos ficar com o olho ligado lá nos aflitos com o Náutico e Brusque, jogo que diretamente interessa ao futebol de Campinas. Edu? Você vem com os números no derby, prepara-se estatisticamente, hein? Até lá, um abraço, Roger. Um abraço, Edu, até a próxima. Deixa eu ver se eu tenho aqui a defesa aqui, deixa eu ver o que eu tirei aqui, meu caro, Lucas Pessoa e o Elton Grimaldi, porque o jogo foi sofrível, né? Eu tenho uma do Serginho, o que mais que eu tenho aqui? E do Pedro Rocha, né? Pedro Rocha, tem duas aqui. Eu venho já com a defesa do jogo. Agora 21h42, só dar uma repassadinha aqui no Brasileirão. Final, Fluminense 3, Atlético Mineiro 0, Internacional 2, Botafogo 0. Terminou, o Bragantino cobrou uns pênaltis aos 60 minutos.
John, Bragantino 1, Grêmio 0, Maicon marcou, primeiro tempo ainda na Neoquímica, Corinthians 1, Mirassol 0. Na Série B, Chapecoense 1, Novo Horizontino 0, Volta Redonda 0, Goiás também 0 e o América Mineiro empatou, né, Araraquara, hein? Já estamos no segundo tempo de Ferroviária 1, América Mineiro também 1. E repetindo aqui, no Brinco, Guarani 1, Náutico também 1 e a Ponte perde 2-1 para o Brusque, né? Então, em primeiro a Ponte com 10, olha a situação, derby semana que vem. A Ponte tem 10, em segundo Guarani 7, em terceiro Brusque 6, em quarto Náutico com 5. O Guarani só depende dele, né? Se bobear o Bugre, Brusque e Náutico se encontram em Recife, né? Podendo aí ultrapassar o Guarani. Vai pegar fogo sábado que vem. CH, o seu palpite, CH, algum palpite? Eu tenho sim. Empate e os dois de Campinas sobem. Esse é meu palpite. Aliás, um amigo meu já cantou a bola. Edu, o Guarani pode com 2 empates subir. Porque eu acho, o Guarani empata, fica com 8. O Brusque, se ele ganhar do Náutico, né, em Recife, ele ultrapassa o Guarani, ele vai a 9. Mas eu acho que o Brusque... Sabe o que vai acontecer lá? Não vence o Náutico lá. E o Náutico tem que golear. Sabe o que vai acontecer o Brusque lá? Se o Guarani empatar. Empate. 2 empates, sobe Ponte, vai pra final e o Guarani sobe pra Série B. Muito Esse é meu palpite, não é minha torcida, tá? Pros cornetas de plantão. Voltamos já, agora 21h44. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo.
Roger Williams. Desculpa, é o seguinte, o Maguinho, CH, o Maguinho empatou pro América Mineiro, lá em Araguara, em Série B, estava 1-0 Ferroviária, Maguinho, ex-Ponte, fez o gol de empate do time dirigido pelo Alberto Valentim. Olha, com esse empate, o América é o 15º, com 34 pontos nesse momento. O América Mineiro está a 3 pontos do Z4. E dá um alívio aí nesse momento aí pro América Mineiro. Vamos lá, Brusque venceu, Brusque 2-1 na Ponte, vamos aqui à defesa. No final do primeiro tempo, Serginho, hoje no lugar aí do Elvis, cobra uma falta lateral. Vai, Roger Williams. Falta do Serginho, camisa número 37, pegou muito bem na bola, colocando o goleirão Matheus Nogueira para trabalhar. Serginho, falta para Ponte. Isso. Parede lateral esquerda da grande área. Vai para a cobrança Serginho. 43-42. Pode ter jogada ensaiada. Gustavo Teles está ao seu lado. Atento o goleiro Matheus Nogueira. Gol da direita, você em casa acompanhando o ataque da direita. À direita do seu rádio, do seu dispositivo eletrônico. Serginho olha para a bola, olha para os zagueiros que estão na área para ajudar. Ele vê o Diego Tavares na meia-lua para pegar o rebote. Ele vê ao seu lado a presença do Teles para uma jogada ensaiada. Arma a barreira com 2, o Matheus Nogueira. 44. Direto pro gol, Matheus Nogueira! Ele surpreendeu a todo mundo, o Serginho meteu a sapata direto pro gol, hein, Pepe? Boa cobrança. Bom, terminou 1-0 pelo tempo Brusque, 30 segundos, segundo tempo, o Guipira 2-0, e aí o Diego Tavares a 3 faz o gol da Ponte, e a 6 minutos começou quente o segundo tempo, o Pedro Rocha faz essa defesa. Vem Clinton pelo setor direito, traz o time do Brusque, pedalou pra cima do Kelvin, 1-2, corte, bateu, pé da direita, Pedro Rocha salva com os pés. Se redime, faz uma grande defesa o Pedrão, hein? Pedro Piscinato. A defesa do jogo. O ataque do Brusque. No início do segundo tempo, uma batida cruzada dentro da área que o Pedrão fez a defesa com os pés, Edu. Foi o segundo jogo do Pedrão esse ano, hein? Diogo Silva, titular absoluto. O Pedrão jogou a primeira esse ano, também Diogo Silva estava suspenso. Aliás, Diogo Silva, uns que mais atuaram pela Ponte na Série C. Pedro Rocha, formado na base, faz a defesa do jogo. Vem Clinton pelo setor direito, traz o time do Brusque, pedalou pra cima do Kelvin, 1-2, corte, bateu, pé da direita, Pedro Rocha salva com os pés. Se redime, faz uma grande defesa o Pedrão, hein? Pedro Piscinato. Aliás, perdão, essa foi a terceira partida do Pedrão, jogou em Bauru no dia 5 de fevereiro. E jogou em Caxias, né? Diogo Silva estava suspenso. Então, o Diogo Silva chegou para a Série B, né? Aliás, o Diogo Silva chegou no início do ano, né? Então, o Pedrão, foi o terceiro jogo dele esse ano. Já o CH volta com as notas do jogo. Brusque 2, Ponte 1 no Brinco, Guarani e Náutico foi 1-1 e público de 10.700. Voltamos já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Sicredi apresenta Ana Castela e Léo Santana. Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada.
A poupança premiada Sicredi está na boca do povo. São mais de 4,2 milhões de reais em prêmios. Poupe e participe. Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização. Consulte o número do processo do CEP de mais informações no regulamento poupançapremiadascred.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Gabarito do jogo, CH, 2-1 Brusque. Você gostou ou não gostou? E foi melhor no primeiro ou segundo tempo a nota, CH? A nota é baixa, a nota do jogo é 4. Eu não gostei nem do primeiro tempo, tampouco do segundo. Tá, o que falar do Pedrão? Terceiro jogo dele esse ano. Você observou no primeiro gol algo, né? Algo a respeito aí do Pedro Rocha. Ficou escondido atrás do Beck. Não esticou o braço direito para fazer defesa. Negócio horroroso. Todo respeito. Gosto muito do Pedrão. Fez uma boa defesa. Elegi aqui a defesa dele como a defesa do jogo, mas para mim nos 2 gols ele falhou. Nota 4. Vamos para as laterais. João Gabriel na lateral direita e o Kevin na lateral esquerda. Em algum momento você chegou a falar, o Kevin parece estar jogando de calça jeans molhada. E aí, CH? Um desastre, né? O Kelvin foi um desastre. O pior do jogo, nota 3. E o João Gabriel, uma decepção. Jogou mal, 4. Olha, são vários envolvidos no primeiro gol que a Ponte tomou. Então eu vou falar o nome aqui, se você quiser observar que foi envolvido também, ou se tira logo na nota porque foi envolvido. O Anderson, é isso que é a pronúncia? Me desculpa, deu branco. O Anderson. O Anderson. Foi ele que disse. Titularíssimo. Foi ele que disse, veio aqui e corrigiu a gente. Teve no programa dos Zons da Bola, né? O Anderson e Edson. Edson, zagueiro, revelado na Ponte, jogou uma temporada aí e... voltou agora para a Ponte. Edson, deixa eu só pegar aqui, CH, nos meus apontamentos aqui. O menino Edson, que deu umas andanças por aí, mas já tem um bom tempo de Ponte aqui. Deixa eu ver quantos jogos o Edson, para o ouvinte se situar. Olha, o Edson é da base, começou em 2023 com o técnico Hélio, hein? Jogos em 2023 foram 23 jogos. Jogos em 2024 foram 10. Até aqui 33. E depois em 2025, voltando agora. Deu umas andanças para voltando. Então o Edson com essas e outras, 37 jogos com a partida de hoje. E ele estava na campanha da conquista da Série A2 em 2023, hein, CH? O Anderson e Edson. O Anderson 4,5. Edson 4. Luiz Felipe, eu tenho a impressão que ele pegou a responsabilidade também de armar a equipe. Luiz Felipe que deu passe para o Diego Tavares fazer o gol da Ponte, também jogando de cabeça branca, CH. Você quer a nota para cabeça branca ou para o futebol dele? Os dois. Cabeça branca, nota 2. E o futebol, nota 6, Edu. Foi o melhor da Ponte. Gustavo Teres, menino da base, começou a jogar esse ano, né? Gustavo Teres, volante. Iniciou, depois saiu no finalzinho, entrou o Sérgio Rafael. Vamos lá, Gustavo Teles. Esperava mais, 4. Serginho também pegou, claro, a responsabilidade do Elvis, né? Juntamente com o Luiz Felipe, mas Serginho é meia, Luiz Felipe é um volante. Olha, o Serginho cobrou uma falta, foi o homem das bolas paradas hoje, né? E o Serginho saiu a 23 do segundo tempo, a entrada do Pedrinho. Serginho, CH. Esperava mais também, Edu. Olha que oportunidade que ele teve para retomar o espaço, mas para mim uma decepção, 4.
Olha, o Miguel, ele continua nos dando uma boa impressão. Não sei se para você, ele que fez o gol importante contra o Náutico de cabeça no finalzinho. Foi o gol do acesso. O Miguel, eu até notei aqui, CH, no final do primeiro tempo, ele sofreu 2 faltas. Uma, inclusive, o Serginho cobrou, essa falta que precisamos aqui, na defesa do jogo, né? Combate, vai pra cima e tal. E você sabe que no gol do Diego Tavares, ele faz um corta-luz. É o número 8. Ele faz o corta-luz que sobra pro Luiz Felipe, que toca pro Diego Tavares penetrar, cutucar e fazer o gol da Ponte. O menino Miguel, CH. O Edu, eu gostei do primeiro tempo dele. Eu acho que o segundo tempo caiu. Talvez fisicamente ele tenha sentido a partida. E a Ponte teve 2 andorinhas hoje. Uma só não faz verão e 2 também não conseguem realizar a chegada do verão, né? Então, eu gostei dele, gostei do Luiz Felipe, mas muito isolado, lado esquerdo, né? Nem entendi muito o posicionamento dele, mas pelo esforço leva a nota 5, Edu. E a dupla de ataque hoje foi Bruno Lopes e Diego Tavares. O Diego Tavares fez o gol, esse foi o primeiro gol dele. Vamos lá, Bruno Lopes e Diego Tavares. Bruno Lopes 4, esperava mais, e pelo gol, Diego Tavares 5. Olha, dos que entraram, Thiago Oliveira, Sérgio Rafael, Pedrinho, Lucas Emanuel, da base estreando, Ricardo Oliveira, chegou em janeiro já machucado, também estreou hoje também. Olha, alguma coisa a acrescentar dos que entraram, CH? Nada. São jogadores que tecnicamente são muito abaixo, né, Edu? E nem dá para ficar exigindo muito, né? Absolutamente entendível pela escolha que o Marcelo Fernandes fez, de levar um time alternativo lá para Brusque. Eu não teria feito desta maneira, mas o treinador é ele é um cara que tem crédito, é um cara coerente, ele deve ter os motivos dele por ter feito essa escolha, mas essa escolha, a maioria das pessoas sabia que não ia funcionar, e não funcionou. Olha, só esclarecendo, o Diego Tavares, ele que fez o gol, ele veio em abril, veio do Paraná Clube. Hoje a partida do número 16 dele, mas sempre entrando no final e tal. E ele realmente marca o seu primeiro gol. Marcelo Fernandes, eis a questão. Antes de falar aqui, ou também complementando, por aquilo que ele orientou, por aquilo que ele escalou, mas o fato dele ter colocado uma equipe alternativa e se correu risco, não deu certo o que ele pensou, o time que ele colocou em campo, colocando todos os ingredientes aí no Marcelo Fernandes, primeira derrota dele, CH. Bom, como eu falei antes, eu estou muito à vontade para poder criticar o treinador da Ponte. Antes do jogo começar, eu disse várias vezes, falei na transmissão do jogo do Guarani na TV, falei ao longo de toda a semana que eu não teria colocado tantos reservas para jogar contra o Brusque. Olha no que deu. Agora ficou tudo pro derby. Eu pergunto uma coisa para você, Edu. O que vai acontecer com a Ponte se o Guarani ganhar e o Náutico ganhar? Não, a Ponte já subiu. Então, se o Guarani ganhar o derby... Mas é isso que eu tô querendo dizer. O Guarani sobe e fica em primeiro lugar para a final. A Ponte não. Mas é justamente isso. Você perde 2 oportunidades. A disputa do título e a vaga na Copa do Brasil. E hoje era só campeão. Empate. Sim, tem essa também. Entendeu, Edu? O que eu tô querendo falar? Hoje o empate traria... Pô, joga com os titulares no primeiro tempo e depois arranca todo mundo no segundo. Ou poupa o Diego, o Diogo, goleiro, e o Elvis. O resto vai a tropa toda. Coloca em campo toda a cavalaria. Então, por isso... E eu falei antes do jogo, não falei depois. Não é oportunismo, eu falei antes. Então, pela escolha equivocada do treinador da Ponte, ele leva a nota 5, pela credibilidade que ele tem, pelo bom trabalho que vem fazendo, mas no jogo de hoje ele foi muito mal, Edu. Bom, eu quero encerrar o assunto Ponte e aproveitar você, CH. Eu tenho aqui a coletiva do Matheus Costa, técnico do Guarani. E também parece que tem a coletiva aqui do Marcelo Fernandes. Ah, tem do Fernandes aí? Tem? É. Então o senhor espera um pouquinho, por gentileza, que é rápido. Aqui eu faço... A serviço do rádio, né? A serviço do rádio com muito prazer, Edu. Então vamos lá, o Marcelo Fernandes, técnico da Ponte, vamos ouvir. Fala
Boa noite, Marcelo. Pedro Piscinato, da Rádio Bandeirantes Campinas. Eu gostaria que você fizesse uma projeção para o Derby 212. Nós já sabemos que o clássico é sempre um campeonato à parte, mas desta vez tem um tempero ainda maior, até porque quem ganhar pode garantir vaga na final da Série C. Boa noite, prazer falar com você. Não tem projeção, a gente trabalha jogo a jogo, viemos aqui, fizemos uma partida muito, muito vibrante, guerreira demais, jogadores que não vinham jogando e deram conta do recado. Estou muito, muito triste pelo resultado, mas feliz pelo grupo de atletas, pela entrega com a camisa da Ponte Preta, nada diferente daqueles que vem jogando mais no campeonato. E quanto ao derby, é um jogo que todo mundo sabe, é um derby da cidade, um derby importante, onde a gente tem que garantir a nossa vaga para a final e vamos trabalhar a semana inteira para conseguir um grande resultado. Boa noite, Marcelo. Wendel Coral para a Rádio Jovem Pan News Campinas. Hoje um jogo, de certa forma, atípico por conta do gramado sintético do Augusto Bauer. E eu queria te perguntar se os gols do Brusque se originaram exclusivamente de falhas de marcação da Ponte ou se essa questão da grama artificial impactou também no jogo e, consequentemente, nos gols da equipe adversária. Obrigado. O gramado realmente ele deixa a desejar, né? Não podemos estar falando agora porque perdemos o jogo, mas já é uma situação que todas as equipes que vieram aqui tiveram muita dificuldade, né? Eu vi uma equipe da Ponte Preta muito aguerrida, uma equipe que procurou ao tempo todo tentar fazer por merecer o resultado da partida. Tomamos 2 gols, um no primeiro tempo e outro no começo do segundo, que nos abalou. Conseguimos fazer um gol muito belo, uma troca de passes nossa, bem trabalhada pelo nosso meio campo e ataque. Diminuímos, tentamos de todas as formas conseguir o empate e não conseguimos. Agora sim, acho que ganha todo mundo, perde todo mundo. Aqui não tem falha individual, não tem nada. Alguns ajustes tem que ser feito, lógico que a gente vai corrigir. Mas acho que eu estou muito feliz com o grupo de jogadores, triste pela derrota, mas muito feliz pela entrega dos jogadores que fizeram hoje no jogo aqui. Campo difícil, um campo muito duro, jogadores que também no banco não podiam ter entrado por estado de gramado, a gente não podia perder jogador para a última rodada. E agora vamos descansar, trabalhar a semana forte para fazer um grande jogo contra o Guarani e conseguir nossa classificação para a final. Fernando César, Rádio Central. Marcelo, a Ponte Preta precisando buscar o empate, terminou o jogo com 4 zagueiros. É lógico que a gente entende a carência de atacantes no banco, mas eu gostaria que você comentasse as alterações que a Ponte Preta fez. E agora tem uma verdadeira semifinal contra o Guarani, né? Quem vencer vai à final, a Ponte joga pelo empate. Como trabalhar o emocional desse elenco aí para essa grande decisão do próximo sábado? Quanto à partida, sabíamos que ia ser um jogo difícil, um gramado que dificulta muito, mas a projeção nossa foi realmente de não perder jogadores para a rodada final, que é o derby em casa, né? Fizemos a estratégia, graças a Deus, e saíram todos inteiros. A questão dos zagueiros é o que nós tínhamos no banco realmente, foram os meninos que entraram. E de final precisamos colocar os zagueiros, até porque ficamos numa linha de 3 zagueiros para liberar o Tavares por um lado e o Kevin de outro, né? E depois a entrada do outro zagueiro foi para adiantar o Thiago, que já fez a função de volante também. Tentamos de todas as maneiras empatar a partida. O Danley no banco e o próprio Rodrigo, o campo não tinha condições para eles, né? Que seria um risco muito grande o Danley vindo de contusão. E o próprio Rodrigo também vindo de semanas fortes. Ele teve parado muito tempo por causa do joelho. A gente não podia arriscar, pois tem um jogo difícil no próximo sábado e que a gente tem que estar com todo mundo à disposição. E, cara, estou muito feliz pelo time, triste pela derrota, mas pela entrega dos jogadores. O nosso grupo, todo mundo sabe, a gente comenta aqui, e perdemos jogadores e não pudemos repor, né, por circunstância de transfer ban. Mas, cara, estou muito feliz pela entrega dos jogadores, tentamos a todos os custos conseguir o empate, não conseguimos, e agora trabalhar a semana com todo o grupo à disposição para que a gente faça um grande jogo e consiga a nossa classificação para a final. Tá, e Marcelo Fernandes, primeira derrota dele, falando aqui na coletiva aqui para a imprensa de Campinas. Agora, encerrando o assunto Ponte, aproveitando o CH que trabalhou na transmissão da TV, Guarani e Náutico, CH, tivemos no primeiro tempo o Mirandinha teve um gol anulado, um gol em que o Emerson cruzou, o Júnior Brandão ajeitou de peito para o Mirandinha. Na primeira, ele prensa. E nessa prensada, a bola teria batido no braço dele, ele retoma o lance e aí finaliza fazendo o gol. O VAR chama e aí o juiz acabou anulando. 47 minutos, o Kelvin roubou uma bola, entrega para Júnior Brandão, carregou,
De primeira para Dentinho, que dá um drible curto e finaliza fazendo 1-0. No segundo tempo, o Paulo Sérgio perdeu o gol a 3 minutos. Aliás, o Hélio colocou o Paulo Sérgio no intervalo. Teve um lance do Gabriel Silva. Perdeu cara a cara com o goleiro. Gabriel Silva entrou a 22 minutos. Aí o Alan Santos, zagueiro do Guarani, foi expulso aos 28, mas não deu outra. 3 minutos depois, o Dalberson, numa cobrança de falta lateral, ele deu de graça um escanteio pro Náutico. Ele fez em 2 tempos, não sei o que ele fez, ele calculou errado, tentou agarrar a bola, escapou, depois deu um tapa para fora. Cobrado o escanteio, o Paulo Sérgio de cabeça empata 1-1. E o Guarani perdeu 2 gols incríveis depois, mesmo com 1 a menos, né? O Mirandinha, 32, uma cabeçada, é uma falta que foi cobrada lateral. Mirandinha de cabeça, o goleiro fez uma excepcional defesa. E depois o Cauã Jesus também perdeu também uma falta cobrada, né? Ele pegou no segundo pau, o goleiro acabou defendendo. Terminou 1-1, CH. O empate pode colocar na conta do Alan Santos. Ele deu uma entrada no Matheus Silva, no meio campo sanguinária, com os 2 pés levantados. Você pega a perna ali do Matheus Silva, tinha quebrado a perna dele. Não entendi aquilo que o Alan Santos, que é um cara controlado, um bom jogador, um cara experiente. Tanto é que ele saiu chorando, né? Um negócio horroroso. O jogo ele teve um encaminhamento até a expulsão e depois mudou. O Náutico estava antes da expulsão com a bola, mas não conseguia penetrar nas 2 linhas de 4 do Guarani. Não tinha jeito de penetrar. Até ficava com a bola, mas sem lance de perigo. Aí veio a expulsão, meu amigo. Aí foi um samba do crioulo doido. E não estou tirando o mérito, evidentemente, do golaço de cabeça do Paulo Sérgio, que não jogou desde o começo, porque estava gripado e febril. Ele depois, para a nossa reportagem lá para o Henrique, para o Vinícius Abarca, que fizeram o trabalho na televisão, eles entrevistaram o Paulo Sérgio, que disse que não jogou porque ele estava de começo por causa da gripe. Ainda bem, porque o Paulo Sérgio com certeza é melhor do que os atacantes do Náutico. Melhor, que o Náutico só não complicou a vida e está nessa situação por causa da incompetência dos seus homens de meio campo e de ataque. Negócio horroroso. Sem falar das falhas defensivas. O Guarani teve chance para ganhar o jogo e eu tenho certeza do que eu vou falar agora. Se joga 11 contra 11 até o finalzinho, o Guarani teria vencido a partida e teria conquistado o acesso. O empate foi desastroso? Pela circunstância, para o Guarani, não. Não. Você jogar com um homem a menos desde os 31 do segundo tempo, uma pressão terrível do Náutico, o Guarani segurou o empate, agora tudo fica para a última rodada. O ideal seria ter vencido. De qualquer maneira, a gente não esperava isso, né, Edu? Mas nós vamos para a última rodada com todo mundo, todos os times do grupo da Ponte do Guarani, com chance de subida. Bom, esse ataque aqui, Dentinho de um lado, Mirandinha de outro, Júnior Brandão sentiu cãibras, teve que sair com 14 segundo tempo, para do Gabriel Silva. Gostou desse ataque? Mirandinha jogou bem, o Dentinho fez gol, o gol e mais nada. O Dentinho não estava bem no jogo, mas o Mirandinha correu pra caramba, né? Teve uma cabeçada no segundo tempo que ele mergulhou entre os zagueiros. Um cara muito valente. Primeiro tempo, muitas jogadas individuais. Eu gostei do Mirandinha. Agora o Brandão, Edu, ele fez mais do que eu esperava. Ele deu assistência pro... Ele fez mais do que eu esperava. Mas é um jogador que tá muito fora de forma, Edu. Muito fora de forma. Não aguentou. Grandão, né? Muita cãibra. Né? Deu uma arrancada. Ali ele já ia sair. Mas ele deu uma arrancada e aí a cãibra pegou. Não teve jeito. E aí o Cicinho entrou mal no jogo. O Cicinho entrou bem mal no jogo. Tirou Justen, não sei porquê. Também não estava bem, mas o Cicinho entrou muito mal no jogo. Tá bom. CH, então, um descanso merecido. Trabalhou na TV, com o Guarani Náutico 1-1 e trabalhou aqui na Rádio Bandeirantes com essa derrota da Ponte 2-1 para o Brusque. Então, um bom retorno a Jundiaí, bom domingo e segunda, firme no trampo aqui, CH. A serviço do rádio. E da TV. Um abraço a todos. Boa noite, obrigado pelo carinho e até a próxima, se Deus quiser. Vamos à coletiva do Matheus Costa, técnico do Guarani? Vamos lá, aqui na Bandeirantes, agora a coletiva do técnico Bugrino. Boa noite. Central Campinas e TH mais
Record. Queria te perguntar em relação à partida, né? O Guarani abre o placar, vai para o intervalo vencendo, e aí um lance que culminou também, a gente pode dizer, no empate, né? A expulsão, mais um cartão vermelho, segundo jogo seguido que o Guarani atua com um jogador a menos na reta final da segunda etapa. Você acredita que esse ímpeto, essa vontade de ganhar, acabou atrapalhando até? Porque a gente teve uma coletiva muito bacana com o Alan Santos ao longo da semana, se mostrou um cara inteligente, é o capitão da equipe do Guarani, mas num lance bobo, no meio da área, ele acaba recebendo o segundo cartão amarelo, e aí acaba culminando também no gol de empate do Náutico. O que você tem a dizer sobre a partida, mas em especial também a expulsão do Alan Santos, que modificou um pouco o andamento da partida? Boa noite a todos. Pequenos detalhezinhos, assim... A gente sabe que nesse momento é um momento que a gente tem que ter muito equilíbrio, né? Tanto nos momentos de dificuldade quanto nos momentos de euforia. A gente vinha fazendo uma ótima partida, num contexto, as grandes chances da partida foram nossas, inclusive quando estávamos com um a menos. E esses pequenos detalhezinhos assim, acho que infelizmente no jogo passado também aconteceu, num lance completamente isolado, hoje também, foi 3 situações divididas em sequência, né? Nós ganhamos as 2, a bola sempre ficou sobrando ali, fomos para a terceira, os 2 entraram numa situação de carrinho, infelizmente na visão do lance ali, foi que o Alan chegou antes e acabou acertando o adversário, culminando no segundo amarelo. Então, é detalhes, a gente não pode responsabilizar um lance pelo resultado. Eu prefiro enaltecer o que o grupo fez durante toda a partida. Se a gente pegar as grandes chances da partida, foram todas através de situações a nosso favor. Infelizmente, o resultado não veio. E é uma competição que estamos em um quadrangular final, falta uma rodada, e hoje quem está em segundo lugar buscando a classificação é nós. Então temos uma semana, a semana mais importante, sem dúvida alguma, dos últimos tempos do Guarani, dos últimos anos. Nós temos que levar em consideração isso daí, assimilar da melhor forma possível os erros que infelizmente acabaram em situações de detalhes aí escapando a vitória, para a gente ir forte para a última partida e buscar a nossa classificação. Boa noite, Matheus. Boa noite, Matheus, repórter Ian Galli do Bugricast. Matheus, o Guarani ele poderia ter confirmado a classificação hoje a depender de outros resultados, mas com um empate frustrante para o torcedor e até para os atletas, claro, acabou deixando essa decisão para a semana que vem. Como trabalhar ao longo da semana a parte mental dos jogadores por conta desse gol que acabou causando o empate na partida de hoje? Pela partida que nós fizemos, nos motiva a acreditar que nós temos condições de fazer uma excelente partida, buscar a vitória e buscar a classificação. Então, você jogar um jogo decisivo como jogamos hoje, mais uma vez fizemos um gol de forma correta anulado, mas chegamos ali, criamos oportunidade. A grosso modo, me lembrando, tivemos um cabeceio do Isaac no primeiro tempo, o gol anulado do Miranda, o gol do Dentinho, no segundo tempo a chegada do Gabriel contra o Muriel, o cabeceio do Miranda, a finalização do Cauê, a chegada de fundo do Cauê cruzada para dentro. Então nós tivemos inúmeras oportunidades, e você, quando tem inúmeras oportunidades em um jogo de alto grau de decisão, é porque você está rendendo e está desempenhando. Então, quando você está rendendo e desempenhando, você está próximo de vencer. Então, se você tivesse não criado nada durante a partida e precisasse vencer, começa a surgir muitas dúvidas. Então eu acredito muito nesse elenco, eu sei que é uma frustração muito grande o torcedor fazer uma festa maravilhosa e a gente não contribuir com uma vitória, mas peço nesta semana decisiva e importante a força e o apoio de todos eles, porque só depende de nós confirmar o nosso acesso. Boa noite, Matheus, Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho, pelo menos é o que parece de fora, né, do psicológico dos jogadores em alguns momentos decisivos. A gente viu o Gabriel chegando na cara do gol, não conseguindo fazer o gol, o próprio lance do Alan Santos, que foi um lance infantil,
O lance que antecedeu o gol do Dalberson, ele foi meio estranho na bola. Parece que o psicológico deles na hora da decisão é um pouco estranho. Eu não sei o que você pode falar sobre isso. E como fazer o torcedor acreditar que dá para o Guarani se classificar na casa do adversário. Foi até o seu primeiro jogo, né? Comandando o Guarani lá, e o Guarani esse ano ainda não venceu a Ponte. Perfeito. Primeiro, Breno, nós temos dentro do nosso elenco atletas com toda a capacidade de absorver tudo isso que está acontecendo. Eu costumo falar, eu já trabalhei em diversos clubes, em diversas regiões do Brasil, com diversas e diferentes níveis de pressão. Jogar no Guarani, pela grandeza do Guarani, o atleta tem uma responsabilidade muito grande. E o nosso grande objetivo é não carregar toda essa responsabilidade para ele não deixar de fazer, de repente, algo que possa fazer, não tirar a concentração do jogo. A gente lamenta muito por não ter conseguido o resultado positivo, mas nós tivemos um grande desempenho contra uma grande equipe. Acho que os números do Náutico por si só mostram a qualidade da equipe do Náutico. E nós fomos superiores a eles, na minha opinião, inclusive quando a gente estava com um a menos. Então esse psicológico também é muito importante, você saber administrar com um jogador a menos e criar as melhores oportunidades mesmo com um a menos ao seu favor, é um psicológico também muito difícil de você controlar isso assim, e eu vejo que eles correspondem. São detalhes assim, a vontade, aquela vontade que a gente tem que controlar, que não pode ser excessiva para querer vencer e para querer vencer talvez um duelo específico em 1 metro quadrado. No meu ponto de vista, a expulsão passada nós não temos que levar em consideração, porque o adversário busca o Bruno e os dois acabam tendo um contato. Para mim foi totalmente uma opinião específica a expulsão do Bruno e ainda a conversão de um pênalti. Hoje foi um lance que a gente veio de duas divididas. Se o Alan chegar antes, talvez o Samuel que seria o expulso. Então detalhes assim, e é completamente natural você entender o torcedor, porque é um momento de lamentação e frustração, mas eles podem ter certeza que aqui não há dúvida nenhuma e que a gente tem totais condições, respeitando muito todos os nossos adversários desse quadrangular, mas eu tenho certeza absoluta que o torcedor do Náutico hoje queria estar em segundo lugar. O torcedor do Brusque, mesmo encerrando a partida, queria estar em segundo lugar. E hoje quem está em segundo lugar? O mais próximo à classificação é o Guarani. Então é normal a frustração e a lamentação, porque a gente não concretizou uma vitória hoje. Mas nós tivemos desempenho e mostramos que a gente vai continuar sendo muito forte para buscar essa classificação na última rodada e trazer alegria para eles, que tanto merecem, por causa que é uma sequência muito grande recente de sofrimento, de descenso, de quando gera expectativa não concretiza, mas eu não tenho dúvida nenhuma e eu tenho convicção que a gente vai fazer a melhor semana da nossa carreira, não só eu, como todos que estão trabalhando aqui no Guarani, para a gente buscar esse acesso. Matheus, eu sou Antônio Lupo, da Rádio CBN, boa noite. Em um certo momento do jogo, o Náutico, atrás do placar, chegou a estar com 4 atacantes, até 5, né? Que fez ali uma linha de frente muito forte. E 3 centroavantes, né? E 3 centroavantes. Eles encerraram com o Mezenga, o Paulo Sérgio e o Samuel, 3 centroavantes. E tinham dificuldade para furar a linha defensiva do Guarani. Eles só conseguiram isso através da bola parada, que foi no escanteio. E é justamente esse o ponto que eu quero te perguntar, porque quando o Guarani ainda estava com 11 em campo, teve um lance igualzinho que o Paulo Sérgio cabeceia, ou dá de perna, não lembro agora, no mesmo lugar que ele fez o gol. Na tua opinião, é um erro de posicionamento, um erro de leitura? O que aconteceu para o Paulo Sérgio ter 2 chances idênticas e marcar o gol na onde o Guarani sofria com um número abaixo de atletas em campo? Perfeito, a gente sabia que eles posicionavam um jogador lá no fundo, isso foi mostrado em vídeo. É claro que quando eles faziam esse posicionamento, eles nunca estiveram com 3 centroavantes com esse posicionamento. Então esse jogador do fundo normalmente era um jogador com dificuldade de duelo aéreo, era um jogador que, por uma bola que sobrava, né?
E infelizmente nesse momento a gente estava com a menos, né? Então, como a maioria dos jogadores deles foram para o primeiro pau ali, e até a bola não vai direto para o Paulo Sérgio, né? A bola vai de encontro aos jogadores do primeiro pau para a marca do pênalti e a gente não consegue tirar essa bola nesse duelo aéreo, ela quica e acaba sobrando lá para o Paulo Sérgio no fundo, né? Então a gente sabia que se essa bola fosse de forma alongada, o nosso último homem da linha tinha toda a capacidade de tirar. Como foi uma bola de centro e a gente acabou perdendo esse duelo, sobrou para o homem lá do final, como a gente estava com a menos, esse homem lá do final, ele acabou sendo feliz no cabeceio por cima e a gente acabou sofrendo gol. Então é um detalhezinho, acho que como nós fomos lá para Recife e fizemos 2 gols de bola parada, hoje eles tiveram a felicidade de empatar em uma bola parada, a gente continuar analisando, sabendo o que os nossos adversários podem fazer e agora a gente concentrar, virar a página, para a gente, só depende de nós. Acho que o mais importante é a gente entender isso, corrigir os nossos erros e enaltecer essa semana, porque só depende de nós a nossa classificação. Fala, Matheus, boa noite. Minha pergunta é justamente sobre isso que você acabou de dizer. O Guarani ainda depende só de si. Só que essa última rodada é um jogo diferente. A gente sabe que mexe com a cidade, mexe com a rivalidade, mexe com a torcida. Como é que é também ter essa decisão jogando contra o rival? O jogo, como você falou, já disputei muitos clássicos na minha vida, nenhum igual a esse. Já tive a oportunidade de participar. Então, é um jogo diferente de tudo, muito especial. Deus está colocando para nós a oportunidade de termos mais um clássico, dependendo somente da gente para buscar essa classificação. Então, é a gente trabalhar muito forte, entender que só depende de nós e a gente fazer o melhor jogo da nossa vida para a gente buscar essa classificação. Alô. Matheus, boa noite, Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Você acabou de falar aí da importância desse duelo, né? Um clássico para a cidade, é claro, mas você chegou já disputando um clássico contra a Ponte Preta e também no primeiro turno aqui. Quão benéfico pode ser vocês já conhecerem a Ponte Preta em 2 jogos, em 1 mês e meio, para essa partida aí decisiva de sábado? A gente já conhece eles já conhecem nós. Já jogamos lá, já jogamos aqui, então é um adversário que todo mundo se conhece, é um duelo altamente competitivo, e vamos trabalhar para ter toda a confiança do mundo, para a gente fazer uma grande partida e saber que o que envolve esse jogo, com tudo aquilo que em termos de estratégia nós podemos fazer para vencer o nosso rival. Então, entender que é mais um jogo de detalhe. Acho que quando ficou definido os grupos, todos, vocês, nós, ficou conhecido como o grupo da morte. Então, cada jogo tem a sua história. Eu, particularmente, não acredito muito em números. O adversário está com não sei quantos jogos, né? Para mim, o que representa é a próxima partida e a gente vai se preparar muito para a gente buscar esse acesso lá na casa do nosso adversário. Muito bem, palavras do Matheus Costa, técnico do Guarani, por mais que queira, assim, puxar um outro foco, o assunto é derby, sábado que vem no Majestoso. Uma coisa é certa, esqueci de falar, gente, uma coisa é certa, Campinas está na final, não tem como ser diferente. Ponte ou Guarani, Campinas está na final da Série C. Eu volto já com detalhes. Olha, o Corinthians, como é que tá o Corinthians? 16 segundo tempo, Corinthians 1, Mirassol 0. E na Série B, gol do América Mineiro aos 45 do segundo tempo, virou o jogo em Araraquara, hein? Uma vitória importantíssima, o América vai escapando do Z4, vai se firmando a equipe do Alberto Valentim. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Quem que fez o gol? O Maguinho, ele empatou esse Ponte, né? Saiu da Ponte, vai pro América Mineiro. O Maguinho empatou pro América. Lucão faz aí momentaneamente o gol da vitória da Ferroviária. Eu volto já no Indica a Bola, agora 22h26. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Você sabia que a Desktop também oferece soluções completas de internet para empresas? Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, 100% fibra ótica, garantimos velocidade e segurança para manter o seu negócio sempre online. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Sua empresa conta com atendimento dedicado, feito por quem quer ver você crescer. Quer uma conexão que acompanhe o ritmo da sua empresa? Acesse desktop.com.br. Desktop Empresas. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. O Sicredi tem as melhores soluções para você aposentado de Campinas. Precisando receber seu benefício? Aqui temos conta corrente, crédito consignado, opções de investimentos e a famosa poupança premiada. E o melhor de tudo, com atendimento presencial pensado especialmente para você. Venha nos visitar em uma de nossas agências. Tome um café com nossos gerentes e descubra tudo o que preparamos para você. Não perca essa chance. Estamos te esperando. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Olha, a Série C, o Grupo B amanhã, tá? 16h30, Floresta e Londrina, 19 horas, São Bernardo e Caxias. Aqui é o seguinte, podemos ter acesso amanhã. O vencedor, se tiver um vencedor lá em Horizonte, no Ceará, entre Floresta e Londrina, e se der empate entre São Bernardo e Caxias, esse vencedor lá da cidade de Horizonte, sobe. Enfim, podemos ter acesso amanhã nesse Grupo B. Lembrando que a última rodada também é sábado, dia 11, 17 horas, Caxias e Floresta, 17 horas, Londrina e São Bernardo. Vamos pro Grupo C, de novo falando da situação aqui. Guarani 1, Náutico 1, Dentinho 1-0 Guarani, a 47 do primeiro tempo, Paulo Sérgio a 31 do segundo tempo, empatou para o Náutico 1-1, público de 10.792 no Brinco. Lá em Brusque, o DG a 20 do primeiro tempo, 1-0 Brusque, Guipira a 30 segundos do segundo tempo, 2-0, e o Diego Tavares fez o gol da Ponte a 6 minutos, tudo no comecinho do segundo tempo, Brusque 2-1. A Ponte tem 10, o Guarani tem 7, Brusque tem 6, o Náutico tem 5. Então é o seguinte, 17 horas domingo,
majestoso Ponte Guarani, 17 horas em Recife, Náutico e Brusque. A Ponte, se empatar, ela fica em primeiro lugar e vai para a final. A Ponte, né? Só lembrando mais uma vez, todo mundo sabe, mas lembrando, já subiu. Se você não falar, então a turma fica brava. Tudo bem. O Guarani só depende dele, tá? Se ele vencer a Ponte, o Guarani fica em primeiro lugar, sobe e vai para a final. Por quê? Porque vai dar empate em pontos, vai dar empate em número de vitórias, mas o saldo, o Guarani tem 5 de saldo contra 3 da Ponte. Então, se ele vencer, ele aumenta o saldo dele e no saldo ele fica em primeiro. Se o Guarani empatar o derby, vai a 8 pontos. O Brusque, ele pode chegar a 9. Então, se o Guarani empatar e o Brusque vencer o Náutico em Recife, o Guarani fica de fora. O Guarani empatar, pode subir? Pode. Se o Guarani empata o derby, dá empate em Recife, o Guarani sobe. Ou o Náutico vence, no máximo, por diferença de 3 gols. Porque aí vai dar empate 8-8, Guarani e Náutico. Vai dar empate em número de vitórias. No saldo, o Guarani tem 1 positivo, o Náutico tem menos 2. Então, se o Náutico vencer por diferença de 3 gols, vai dar empate em saldo, vai dar empatar tudo. Né? Aqui vai para gols pró. No gols pró também, se for 3-0, não precisa ver se o Guarani ele empata com gols, ele aumenta o gols pró dele. Então tem que depender tudo. Então, o Guarani empatando, ele tem chance. E uma boa chance também de subir. Tá? Lembrando que os jogos, todos às 17 horas, vai ser uma super cobertura, né? Uma super cobertura. Lembrando que na final, quem ficar na final, a gente vai descobrir isso 19 e pouquinho, já terminou tudo. Já sabe quem subiu, como vai ser a final. Aí pra final, aí você soma o primeiro colocado do B e o primeiro colocado do C. Essa vai ser a final. Aí, onde é que vai ser o jogo final? Quem joga a primeira fora, quem joga em casa. E tem que somar tudo. Tem que somar tudo. Aí você pega a primeira fase, qual foi a campanha, mais essa segunda fase aqui. Quem tem mais pontos? Fulano. Então esse fulano joga a primeira fora e decide em casa. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos para o Brasileirão da Série A. Nós tivemos hoje Maracanã, Fluminense 3, Atlético Mineiro 0. Opa, Samuel Xavier, Serna e Queno, os gols do Fluminense. Lá em Bragança, aos 60 do segundo tempo, de pênalti, John. Bragantino 1, Grêmio 0. Porto Alegre, Inter 2, Botafogo do Rio 0, Alan Patrick e Vitinho. O Corinthians, deixa eu ver aqui, 25, segundo tempo, continua, Corinthians 1-0, gol do Maico. Já Ulisses Costa em rede nacional. Amanhã, 16 horas, São Paulo e Palmeiras, 16 horas, Vasco e Vitória, 18h30, Bahia e Flamengo, deixa eu ver o que mais aqui, 18h30, Juventude e Fortaleza, 20h30, ô louco, Ceará e Santos, já quase na madrugada, segunda-feira, e 20h30, Cruzeiro e Sport. Então é o seguinte, o Brasileirão, olha, o pessoal que tá na frente aqui é Palmeiras, é o Flamengo, é o Cruzeiro. Olha que luta, hein? Clássico São Paulo e Palmeiras. Flamengo tem 55, vai jogar. Palmeiras tem 52, diferença de 3, pega o São Paulo. Cruzeiro, terceiro com 51. O Cruzeiro pega o Sport. Só quando for 10h30 da noite, 20 para as 11, que vem o resultado lá do Cruzeiro com o Sport no Mineirão. Botafogo. Oi? Gol do Corinthians? Dá pra ouvir aí o Ulisses Costa? Vamos ouvir um pouquinho? Dá pra entrar em rede? O Michael, ele devolveu, levou pra linha de fundo, cruzamento perfeito, vem pra ele, como eu dizia, não pode acabar com o Yuri Alberto, ele é a esperança, o Vitinho ergueu a cabeça, cruzou, o Yuri Alberto vem, chapou, o Walter saiu pra fechar o ângulo, o gol ficou escancarado pro Yuri Alberto meter no fundo da rede, e Yuri Alberto pro Timão pra fazer o segundo gol do jogo, o segundo do Corinthians, o primeiro dele, agora Corinthians 2, Mirassol 0, Corinthians 2, Mirassol 2-0, estamos a 28 do segundo tempo, já, Ulisses Costa termina aí em rede nacional pra gente também. Então, olha aqui, Flamengo, repetindo, tem 55, vai jogar, Palmeiras 52 vai jogar, terceiro Cruzeiro 51 vai jogar, o Botafogo perdeu 43,
Em quinto, o Mirassol está perdendo 43. Em sexto, Bahia com 40. Fluminense é o sétimo, com a vitória de hoje foi a 38. O São Paulo, oitavo com 38. Bragantino, nono, com a vitória hoje, 36. Em décimo, Grêmio, 33. Corinthians está indo para 33. É o 11º. 12º, Inter com 32. 13º, Ceará, 31. 14º, Vasco com 30. Em 15º, Atlético Mineiro com 29. 16º, Santos, cuidado, 28. E os 4 últimos, Vitória 25, Juventude 23, Fortaleza 21, Fortaleza, hein? E Sport 15. Aqui tá complicado pro Sport, né? A diferença do Santos pro Vitória é uma diferença de 3 pontos. Do C4, o Santos de situação difícil, jogando lá em Fortaleza contra o Ceará. Vamos ao brasileiro da Série B, pegando fogo também. Quem comanda a Série B é o Criciúma de Eduardo Batista. E empatou na quinta-feira no Oba, lá com o Vila Nova. Criciúma tá lá. Olha, Curitiba, Goiás, Criciúma e o Atlético Paranaense. Que sequência que vem o Atlético Paranaense. É que comanda aqui a Série B. Na quinta-feira começou a 30ª rodada. Na Curuzu, Paysandu 1, Cuiabá também 1. Paysandu é o último. No Oba, Vila Nova 1, Criciúma também 1. Júnior Todinho, ex-Guarani, marcou pro Vila. O Vila de Humberto Louser completa 8 jogos sem vencer, mas Humberto Louser chegou lá já na sequência negativa. Ontem, Atlético 2, Amazonas também 2. E Curitiba 2, Botafogo 0. Curitiba dormiu na liderança e o Botafogo é o 18º, zona de rebaixamento. Se terminasse hoje, a equipe de Ribeirão na Série C. E o CRB ontem ganhou. CRB 1, Avaí 0. Hoje, Chapecoense 1, Novo Horizontino 0. Chapecoense está na boca do G4. Volta Redonda 0, Goiás também 0. Aqui foi bom pro Curitiba. Goiás empatou lá em Volta Redonda, prendeu um pouco o Goiás, o Curitiba é líder. Se bem que Curitiba e Goiás praticamente subiram, né, gente? Uma campanha sensacional. Deixa eu ver aqui, terminou o jogo em Araraquara. A Ferroviária fez 1-0 com Fabrício Daniel. E aí o Maguinho empatou pro América. Lucão, aos 45, fez 2-1 e teve tempo de mais um. Fabinho de pênalti. 3-1 venceu o América Mineiro. Dá um enorme passo para escapar do rebaixamento. O América Mineiro, que é 14º com 36. Com essa vitória... E a Ferroviária é 15ª com 36. Cuidado, Ferroviária. Botafogo parece que tá condenado, hein? A parte de baixo assim, olha. Vila Nova do Humberto Louser tem 39, é o 13º. 14º, América Mineiro do Alberto Valentim tem 36. Em 15º, a Ferroviária com 36. Em 16º, Atletique, lá de Minas, 33. E os 4 últimos, Volta Redonda 31, Botafogo de Ribeirão 29, Amazonas 28 e o Paysandu 26. Hoje cairiam Volta Redonda, Botafogo, Amazonas e Paysandu. A parte de cima, Curitiba 53 em primeiro, segundo Goiás 51, em terceiro Criciúma com 50, em quarto o Atlético Paranaense com 48 vai jogar. O jogo é amanhã. O Atlético, faltam 2 jogos para terminar a rodada. Amanhã, lá no Paraná, Operário e Remo. E no Antônio Ascioli, em Goiânia, Atlético e Atlético Paranaense. Os 2 atletas se encontrando em Goiânia. Detalhe, o Atlético Paranaense de Odair Hellmann vem de 7 vitórias seguidas. Se ganhar do Atlético Goianiense, completa 8 jogos seguidos de vitória e vai a 51, ultrapassa o Criciúma, hein? Que reação do Atlético. Enfim, hoje o Atlético subiria com 48 ao quarto. Chapecoense, quinto com 47. Novo Horizontino já esteve lá, sexto colocado com 47 também. E o Cuiabá, sétimo com 46. As melhores campanhas aí na Série B. E a Série D de dado terminou hoje, hein? Terminou hoje, o Barra de Santa Catarina é o campeão. Hoje Barra 0, Santa Cruz também 0. No jogo de ida, lá na Arena Pernambuco, o Barra venceu de virada por 2-1 Santa Cruz. O Barra ganhou do Santa Cruz com aquele baita público, 45 mil. 0-0, parabéns ao Barra, campeão. Então subiram para a Série C. Barra campeão,
Santa Cruz vice e subiram também Inter de Limeira e o Maranhão. Estão na Série C, parabéns a eles. Gente, final da Copa Paulista amanhã, Campinas vai ter 2 eventos amanhã. Só para adiantar aqui, primeiro, no Brinco de Ouro amanhã, Sub-17. Amanhã 10 horas, 10 da manhã, no Brinco, Derby, Sub-17. E depois no Majestoso, 15 horas, Primavera e 15 de Piracicaba, é Copa Paulista, primeiro jogo da final. O jogo da volta, lá em Piracicaba, sábado que vem, dia 11, às 18 horas. O campeão escolhe Copa do Brasil ou Série D de dado. O 15 vai para tentar seu terceiro título. E o Primavera, de qualquer maneira, pela primeira vez, estará num torneio em nível nacional, ou Série D, ou a Copa do Brasil. Parabéns ao Primavera, que está reformando lá o seu estádio e por isso está jogando no Majestoso. Vamos falar das categorias rapidamente da base aqui. Ontem tivemos derby no Sub-20. A Ponte manda as suas partidas lá em Itapira. Então ontem, Ponte 0, Guarani 1. Gol do Michael. Menino, escreve-se Michael, mas parece que fala Michael. Ele fez o gol aos 45 do segundo tempo. Esse Michael entrou em 2 jogos do Guarani no profissional. No dia 26 de maio, na partida Guarani 0, Figueirense 0. Entrou também em 31 de maio, lá na Arena Pernambuco, Retrô 0, Guarani 2. O técnico do Guarani é o Jairo Blumer. E o técnico sub-20 da Ponte é o Nenê Santana. Amanhã, sub-17, 10 horas, Guarani Ponte. Técnico do Guarani no sub-17 é Luiz Fernando Gonçalves Estrada. E o técnico da Ponte é o Robson Dias Pinto. Mas não é o goleiro Robson, não. É outro aqui. O ex-goleiro Robson jogou na Ponte, no Guarani. Não tem nada a ver mais com futebol. Foi preparador do goleiro, trabalhou no Japão e tal, mas não é ele. Jogo da volta dia 11, sábado que vem, em Itapira, aqui do sub-17. No sub-15... quartas de final também. Aqui é quartas de final, viu, gente? No Sub-20, quartas de final. Sub-17, derby, quartas de final. No Sub-15, também quartas de final. Deixa eu ver aqui. Foi hoje, né, cara? Deixa eu ver se eu acho aqui. Sub-15. Nossos amigos aqui do futebol interior. Um abraço ao Elcio Paiola, doutor Arthur Eugênio. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. O técnico da Ponte é Luiz Carlos, ex-zagueiro. Vamos lá, Ponte Ferroviária. E o Guarani jogou com o Santos. Deixa eu ver se eu acho aqui o resultado. A Ponte perdeu, cara. Ponte 0, Ferroviária 2. Agora tem que reverter. Agora. É sábado que vem o jogo da volta, tá? Só que o jogo da Ponte, o manda da Ferroviária vai ser em Taquaritinga o jogo. Santos e Guarani, vamos lá. Santos, rapaz, perdeu o Guarani 3-0. Vai ser difícil. Agora o jogo do Guarani, o Guarani joga em Cosmópolis, no Sub-15. O manda do Guarani não é no CT nem no Brinco, é em Cosmópolis, para reverter a situação difícil de ambos, Ponte e Guarani, no Sub-15. Deixa eu ver aqui, o Corinthians tá 2-0, 35, já Ulisses Costa em rede nacional. Depois de aqui, Brusque 2, Ponte 1 e Guarani 1, Náutico também. Eu volto já para o encerramento. Nossa, deu tempo de engolir, tá bom. Meu amigo Elton Grimaldi, um abraço para você, muito obrigado, viu? Muito agradecido, parabéns pelo seu trabalho. Lucas Pessoa, YouTuberman. E o e-mail, hein? Mandou? É que eu preciso do e-mail aí pra fazer as histórias do derby. Eu não sei o que eu fiz na outra encarnação pra falar tanto de derby, né? Volto na segunda-feira, historinhas do derby e tal. Ih, derby daqui, derby de lá. Esse ano teve no profissional 3 derby. Na base teve um monte de derby. É o ano do derby. Meus amigos, Brusque 2, Ponte 1, narrou Roger Williams. CH e PP nas reportagens. E Guarani 1, Náutico 1, narrou Leandro Borges, Gleger e Breno Beretta. A TV Bandeirantes mostrou hoje Guarani e Náutico. E já adiantando, claro, que a TV Bandeirantes vai mostrar o derby sábado que vem também. Dá uma subcobertura, rádio e TV. Você no YouTube, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Você no FM 85,7, faixa estendida, obrigado também. Nos diversos aplicativos, nosso abraço, nosso carinho, pessoal participando aqui.
também com mensagens no nosso WhatsApp aqui. Muitas mensagens, não dá tempo de ler. Nossa senhora, quem mandou aqui foi o Robson Luiz de Oliveira. Espera um pouquinho. Robson Luiz de Oliveira. Será que é o Robson que eu estou pensando? Boa noite, Edu. Me chamo Robson Luiz, da cidade de Hortolândia, bairro Vila Real. Sabe, eu fico triste porque nós estamos vendo alguns meios de comunicação criticando o Guarani. Eu sei que no derby o Guarani errou, perdeu o jogo, mas depois começou a subir. Ninguém acreditava que o Guarani iria classificar e chegar até o mata-mata, porque tudo já está dando a Ponte Preta. O pessoal já está falando que é a Ponte. Não, a gente não está falando não. Aqui é bem que é papo de internet e tal, né? Como a Ponte ela conseguiu a ascensão antecipada, então muita gente entendendo que está cantando, que não sei o que tem e tal. Gostaria que o senhor lesse. Então tá lido, viu? Tá lido aqui sua mensagem. Eu tô dizendo isso porque o Robson, ex-goleiro que tá falando aqui, ele chama Robson, o sobrenome dele é Oliveira. Olha que coincidência, hein? Eu olhei assim, será que é o Robson que mandou uma mensagem pra cá, ex-goleiro? Mas Robson Luiz de Oliveira, um abraço pra você, muito obrigado, viu? Meus amigos, uma ótima semana, um ótimo domingo. Eu volto na segunda-feira no Esporte Debate com historinhas do derby da segunda. Vamos em rede, hein? Ulisses Costa continua aqui com Corinthians e Mirassol, por enquanto 2-0 Corinthians. Segunda, eu volto. Se Deus quiser. Aqui deu. Apito final.